Eu era cliente frequente da lanchonete lá embaixo havia quase 2 anos, fizesse chuva ou sol. Até que um dia, a dona me parou de repente, e o rosto dela parecia completamente errado. Querida, não volte aqui de novo. Fiquei ali, completamente atônita, certa de que tinha ouvido errado. Ela se inclinou, baixando a voz até um sussurro apavorado. É o cheiro em você. É. É simplesmente horrível. O quê? Instintivamente, cheirei a manga da minha jaqueta. Não senti cheiro nenhum. Antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, ela já acenava freneticamente para que eu fosse embora. A parte mais louca foi que no dia seguinte, a lanchonete estava completamente vazia. Limpa. Como se nunca tivesse sequer existido. Por quase 2 anos, a lanchonete no andar de baixo foi o meu lugar. Chovesse ou fizesse sol, eu estava lá. A dona Marge não era muito falante. Devia ter pouco mais de 40 anos, com linhas finas ao redor dos olhos, e o avental estava sempre impecavelmente limpo. Ela nunca desperdiçava palavras, e eu nunca fui exigente. Sempre pedia a mesma coisa. Um cheeseburger deluxe e uma Coca-Cola, às vezes com um pouco de molho de pimenta ao lado. Eu comia, encostava o cartão e ia embora. As únicas palavras que realmente trocávamos eram o de sempre e pode vir quando quiser. Até aquele dia. O céu lá fora estava de um cinza sombrio e deprimente. Eu estava terminando as últimas batatas fritas e pegando o celular para apagar quando ouvi. Oi, querida. A voz dela cortou o silêncio e me fez parar na hora. Olhei para cima, totalmente surpresa. Os olhos dela estavam estranhos. Corriam de um lado para o outro, evitando os meus, mas havia uma urgência desesperada neles. Ela não me olhava como uma cliente habitual. Olhava como se eu fosse uma boneca de porcelana prestes a se estilhaçar em 1000 pedaços. Você não deveria voltar aqui. Fiquei paralisada na cadeira. Tinha certeza de que havia ouvido errado. Desculpa, o quê? Não volte. Nunca mais. Ela repetiu, inclinando-se sobre o balcão e baixando a voz. Era como se estivesse apavorada de que o único outro cliente no local, um homem sentado em uma cabine no fundo, pudesse ouvir. Por quê? O que eu fiz? Perguntei com a mente disparada. Meu cartão tinha sido recusado? Será que eu a irritei sem perceber? É o cheiro em você. É repugnante. As palavras dela bateram em mim como um tapa físico. Um cheiro? Reflexivamente, levantei o braço e cheirei o punho do meu casaco. Cheirava a detergente limpo. Só isso. Eu não entendo, comecei a dizer. Mas ela me interrompeu, acenando freneticamente, como se estivesse tentando afastar algo maligno. Vai. Por favor, vá agora. O rosto dela estava pálido como o de um fantasma, e os lábios tremiam. Isso fica por conta da casa. Ela apontou para a saída, recusando-se até a olhar para mim. Confusa demais para reagir direito, saí da cabine. Ao empurrar a porta, não resisti a um último olhar para trás. Marge estava completamente imóvel atrás do balcão, olhando para minhas costas com os olhos arregalados. Não havia nojo no olhar dela. Havia medo. Puro, dilacerante e indescritível terror. Uma rajada de vento me atingiu assim que saí, e o frio pareceu estranho demais para a estação. Apertei o casaco ao redor do corpo. Minha mente estava um caos. Um cheiro? Que tipo de cheiro ela estava sentindo? A pergunta me perseguiu durante todo o caminho até em casa. Cheirei minhas mangas no elevador como se fosse uma maluca. Tudo o que eu sentia era o meu shampoo. Nada além disso. As portas do elevador se abriram com um som metálico. E no mesmo instante, a porta do meu apartamento se abriu. Greg Hunter estava ali, segurando minhas chinelas. Usava o moletom cinza macio de sempre e tinha um sorriso fácil e caloroso no rosto. Ei, você voltou. Voltei. Ele pegou minha bolsa e me puxou para um abraço, como sempre fazia. Você está um pouco atrasada hoje. Esquentei um caldo para você. Vai se lavar. O abraço dele parecia um lar, tão sólido e seguro quanto sempre. Enterrei o rosto na curva do pescoço dele. O cheiro familiar me envolveu. Apenas sabão limpo e aquele leve aroma amadeirado que era só dele. Não havia nenhum outro cheiro. Eu definitivamente estava pensando demais. Marge provavelmente só estava tendo um dia péssimo, ou talvez tivesse me confundido com outra pessoa. Sim, só podia ser isso. Calcei as chinelas e entrei no nosso apartamento impecável. Na mesa de jantar, uma única tigela de caldo fumegava, à minha espera. Greg tinha feito tudo do zero. Ele dizia que se preocupava com minha circulação e, por isso, insistia em preparar um caldo especial todas as noites. Por 2 anos, ele não falhou um único dia. Sentei-me e peguei a colher. O turbilhão insano de ansiedade que Marge despertara em mim começou a se dissipar. Se existia uma única pessoa neste planeta inteiro em quem eu podia confiar sem sombra de dúvida, era o Greg. Na manhã seguinte, era sábado. Acordei com a luz forte entrando pelas persianas. Greg não estava na cama ao meu lado. Eu conseguia ouvir o murmúrio baixo da voz dele vindo da sala. Ele estava ao telefone. Ele vivia atolado com coisas do trabalho. Não dei muita atenção. Rolei para fora da cama, joguei um pouco de água no rosto e fui até a sala. Ele estava desligando quando se virou, me viu e abriu um sorriso. Bom dia, dorminhoca. O café da manhã está na mesa. Ele tinha feito sanduíches de bacon, ovo e queijo, além de um copo de leite morno. Greg sempre cuidava de tudo, até o último detalhe. Dormiu bem ontem à noite?
Ele perguntou, aproximando-se para afastar suavemente o cabelo do meu rosto. Dormir bem. Menti. A verdade é que dormi péssimo. Passei a noite inteira me revirando. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto apavorado de Marge me encarando. E as palavras dela não paravam de ecoar na minha cabeça. O cheiro é repugnante. O que foi? Você está um pouco pálida. Greg segurou meu rosto com cuidado, a testa franzida de preocupação. Os dedos dele eram quentes e firmes contra a minha pele. Seus olhos mostravam apenas uma preocupação sincera. Estou bem, só cansada da semana, acho. Eu não queria preocupá-lo. Bom, acho que o caldo de ontem à noite não deu conta, ele disse tentando brincar. Vou ter que usar uma receita diferente hoje. Forcei um sorriso, mas meu estômago se revirou de nervoso. O caldo. Sempre o caldo. Estou com vontade de comer um hambúrguer da lanchonete. Soltei de repente, surpresa comigo mesma. Eu precisava ir lá. Precisava provar para mim que tudo aquilo tinha sido apenas paranoia. Talvez Marge estivesse lá hoje, limpando o balcão, rindo e dizendo que só teve um dia ruim. Tudo bem, Greg respondeu sem hesitar. Parece ótimo. Estou livre hoje. Vou com você. Vestimos algumas roupas e descemos juntos. O sol estava forte e as ruas de sábado cheias de gente. Tudo parecia perfeitamente normal. O nó no meu peito começou a afrouxar. Viramos a esquina familiar, e então eu parei. Fiquei encarando o lugar, meu cérebro se recusando a entender o que via. Onde a lanchonete deveria estar? Não havia nada. O espaço onde o Marge's Diner ficava no dia anterior agora era apenas uma parede de tijolo suja e pichada. Um pesado portão de metal estava fechado, com uma placa amarelada e desbotada de "Aluga-se" presa nele. As bordas da placa estavam enroladas, descascando, como se estivesse ali há anos. Sem restaurante. Sem cheiro de hambúrguer na chapa. Sem Marge atrás do balcão. Era como se o lugar nunca tivesse existido. Greg murmurou ao meu lado. Cadê a lanchonete? Ele me olhou. Annie, você não disse que comia aqui há 2 anos? Meu sangue gelou. Os sons da cidade desapareceram, transformando-se em um zumbido distante. Tudo o que eu conseguia ouvir era um apito agudo nos ouvidos. Dei um passo à frente, depois outro, como se estivesse em transe. Estendi a mão e toquei o metal gelado do portão. Estava coberto por uma fina camada de poeira. Mas eu estive ali ontem. Eu comi ali. Conversei com a Marge. Eu a vi. Como aquilo era possível? Talvez você tenha confundido a rua, Greg sugeriu, colocando uma mão firme no meu ombro. A voz dele era calma, o toque seguro. Não, murmurei. É aqui. Já comi nesse lugar mais de 700 vezes. Eu poderia chegar ali de olhos fechados. Talvez eles só tenham se mudado, Greg disse, tentando tranquilizar. Pequenos negócios fecham o tempo todo. Devem ter ido embora durante a noite. Será? Mesmo que tivessem se mudado, como poderiam desaparecer sem deixar vestígio algum? Era estranho demais. Vamos procurar outro lugar para comer, ele disse, tentando me puxar. Eu não consegui sair do lugar. Meus olhos estavam presos à placa de "Aluga-se". O número de telefone estava quase todo riscado, completamente ilegível. Meu coração batia com força. Uma onda de pânico, fria e cortante, me atravessou. Por que Marge foi embora? Por que ela me disse para não voltar? Do que ela tinha tanto medo? E aquele cheiro, o que diabos era aquilo? Annie? A voz de Greg me trouxe de volta. O que houve? Suas mãos estão geladas. Virei-me para ele. Sob o sol da manhã, seu rosto parecia tão bonito e perfeito quanto sempre. A preocupação em seus olhos parecia genuína. Balancei a cabeça, tentando organizar os pensamentos. Não é nada. Você deve estar certo. Eles provavelmente só se mudaram. Forcei um sorriso fraco. Vamos voltar para casa. Não estou mais com fome. Naquele instante, meu apetite desapareceu por completo. O desaparecimento da lanchonete parecia um buraco negro aberto no meio da rua. Como se algo tivesse sido arrancado da minha vida tranquila e previsível. E eu estava bem na beira, prestes a cair. Canal do YouTube, Reddit, contos e afins. No segundo em que chegamos em casa, eu desabei no sofá. Greg me trouxe um copo de água morna. Isso realmente te abalou, né? Ele perguntou suavemente, sentando-se ao meu lado. Eu apenas segurei o copo, sem responder. Minhas mãos ainda tremiam. Era só uma lanchonete, Annie. Não interprete tanto isso. Ele estendeu a mão para me puxar para um abraço. E eu estremeci. Na verdade, recuei do toque dele. A mão dele ficou suspensa no ar entre nós. O silêncio na sala se tornou pesado, sufocante. Ele me olhou, e vi um lampejo de dor genuína em seus olhos. Annie! Desculpa. Falei imediatamente. Minha cabeça está uma bagunça agora. Rapidamente me aproximei e encostei a cabeça no ombro dele. Ele ficou tenso por um segundo, depois relaxou e me envolveu com o braço, me segurando firme. Está tudo bem. Eu sei que você se apega às suas rotinas. A voz dele voltou ao tom suave de sempre. Fechei os olhos, sentindo o calor do corpo dele. Apegada às rotinas? Não, não era isso. Não era sobre sentir falta de um restaurante. Era algo mais profundo. Primitivo. Medo. Uma lanchonete aberta há pelo menos 2 anos não simplesmente evapora do nada. Não depois que a dona te dá um aviso cheio de pânico genuíno. Nada daquilo era normal.
Greg, sussurrei quase sem voz. Será que eu tenho algum cheiro estranho? Para você? Senti o braço dele se enrijecer instantaneamente. Cheiro? Sim. Que tipo de cheiro? Seu shampoo? Ou aquele hidratante novo? Ele riu, tentando transformar a pergunta na coisa mais absurda do mundo. Inclinou-se, enterrou o rosto no meu cabelo e respirou fundo. Não. Você cheira maravilhosamente. Você cheira a você. O hálito quente dele fez cócegas no meu pescoço. Em qualquer outro dia, eu teria relaxado. Mas naquele momento, um frio subiu pela minha espinha. Sentei-me ereta, afastando-me do abraço. Não assim. Quero dizer, um cheiro ruim. Estranho. Lutei para achar as palavras. A mulher da lanchonete. Ela disse que era repugnante. A expressão de Greg se fechou e uma linha profunda surgiu entre suas sobrancelhas. O que diabos ela quis dizer com isso? Agora havia algo afiado em sua voz. Ela é dona de lanchonete, não médica. Provavelmente só arrumou uma desculpa aleatória para te mandar embora. Mas ela desapareceu no dia seguinte, rebati, a voz subindo. O que só prova que ela era suspeita. Ele respondeu, com uma lógica irritantemente calma. Provavelmente estava cheia de dívidas e fugiu. Isso acontece o tempo todo. As pessoas somem. Soava razoável. Tudo se encaixava. Então por que o peso no meu estômago só aumentava? Chega. Para de pensar nisso. Ele se levantou, encerrando o assunto. Vou fazer almoço. O que você quer comer? Não quero nada. Não é uma opção. Você precisa comer. Ele foi para a cozinha e amarrou o avental. Logo depois, o som ritmado da faca contra a tábua preencheu o apartamento. Rápido. Preciso. Calmo. Como todos os dias havia 2 anos. Observei as costas dele enquanto cozinhava. Alto. Seguro. Confiável. O homem que esteve comigo desde que me formei. Construímos tudo juntos. Ele cuidava de mim antes mesmo de eu perceber que precisava. Sabia cada detalhe sobre mim. Todos diziam que eu tinha encontrado o homem perfeito. Como eu poderia estar desconfiando dele? Talvez eu estivesse enlouquecendo, deixando as palavras de uma estranha entrarem fundo demais. Levantei-me e fui até a porta da cozinha. Greg mexia o caldo, o mesmo pote de barro de sempre. Observei enquanto ele despejava um pequeno punhado de ervas secas que eu não reconhecia no líquido fervente. Está fazendo o caldo de novo? Perguntei. Sim, ele respondeu sorrindo. O de ontem não funcionou. Vou tentar outra mistura hoje. Algo para te ajudar a relaxar. O que você coloca nele? Coisas saudáveis, raízes naturais, minerais, ervas calmantes. A resposta saiu fácil demais. Posso ver? Claro! Ele pegou um dos pacotes e me entregou. Dentro havia raízes e folhas secas, frágeis. Levei ao nariz. Um cheiro amargo. O mesmo fundo amargo do caldo que eu bebia todas as noites. Agora sai daqui, ele disse, me empurrando suavemente. Os vapores vão espalhar. Vai relaxar. O almoço já sai. Voltei para a sala. O cheiro amargo se misturava na minha mente ao terror no rosto de Marge. Abri a porta da varanda e deixei o ar fresco entrar. Lá embaixo, carros e pessoas seguiam normalmente. Tudo parecia dolorosamente normal. Mas eu sabia, com uma certeza gelada, que algo estava muito errado. Peguei o celular, os dedos trêmulos abrindo o navegador. Fiquei alguns segundos parada. Então digitei: raízes secas, ervas calmantes. Engoli em seco antes de acrescentar as últimas palavras. Envenenamento crônico. Os resultados da busca inundaram a tela, um após o outro. E a cada linha que eu lia, meu coração afundava um pouco mais. Os sites que encontrei diziam que as ervas eram geralmente inofensivas, até boas para você. Mas como com qualquer substância potente, a dosagem e a combinação são tudo. Tome demais por muito tempo, ou misture com ingredientes errados, pode levar a efeitos colaterais crônicos quase impossíveis de detectar. Coisas como danos leves ao sistema nervoso, ou uma tensão lenta e progressiva no coração. A lista de sintomas me atingiu como uma tonelada de tijolos. Fadiga, sonolência, perda de memória, dormência nas mãos e nos pés, palpitações cardíacas. Fiquei olhando para o texto frio e clínico na tela. Uma onda de gelo subiu do chão, atravessando minhas veias. Fadiga, sonolência, perda de memória. Confere, confere e confere. Eu tinha todos eles. Esse tempo todo, eu só atribuía ao estresse do trabalho. Era o que Greg sempre dizia também. Annie, você está se esforçando demais. Você precisa aprender a relaxar. Só termine seu caldo, durma bem. Você vai se sentir melhor de manhã. Suas palavras, tão reconfortantes na época, agora ecoavam na minha cabeça como uma ameaça. Desliguei o celular. A tela escura refletia meu próprio rosto de volta para mim, pálido, de olhos arregalados e apavorado. O almoço está pronto! A voz alegre de Greg chamou da cozinha. O som me fez pular tanto que quase deixei o celular cair. Respirei fundo, trêmulo, forçando o pânico a reprimir. Já vou! Entrei na área de jantar. Um almoço perfeito estava colocado na mesa. 4 pratos e uma sopa. E bem no meio estava aquela tigela familiar de caldo escuro e turvo. Hoje coloquei um extra para a ansiedade, Greg disse,
me entregando uma tigela de arroz com aquele mesmo sorriso caloroso. Aqui coma enquanto está quente. Sentei e peguei meu garfo. Parecia pesar 1000 libras. Meus olhos estavam grudados naquela tigela de sopa. Não parecia comida. Parecia um buraco negro, zumbindo baixinho com ameaça. Você não vai comer sua sopa? Greg perguntou com a voz casual. Annie. Ah, está só um pouco quente. Vou comer algumas outras coisas primeiro. Mecanicamente, enfiei um pedaço de brócolis na boca. Tinha gosto de cinza. Minha mente girava, tentando encontrar uma saída. O que eu faço? O que diabos eu faço? Devo confrontá-lo aqui e agora? Não, não tenho nenhuma prova. Ele simplesmente ignoraria. Diria que eu estava lendo coisas loucas na internet e me assustando sem motivo. Ele até tentaria virar a cabeça contra mim, dizendo que eu estava sendo paranoica, que eu estava perdendo a cabeça, e aí eu não teria para onde ir. Eu estaria presa. Não posso arriscar. Olhei para ele do outro lado da mesa. Ele comia sua própria comida calmamente, cada movimento gracioso e composto. Ele sentiu meu olhar e olhou para cima, me dando aquele sorriso gentil e amoroso. Você precisa comer mais. Você está tão magra ultimamente. Não houve nenhuma falha em sua performance. Nenhum único defeito. Seus olhos estavam cheios do que parecia ser amor puro. Sou eu que estou louca? Ou ele é apenas o melhor ator do mundo? Eu não sabia. Eu não podia ter certeza de nada. Eu só sabia de uma coisa com certeza. Não conseguiria beber mais uma gota daquela sopa. Nunca. Levei a tigela pesada aos lábios e fingi tomar um gole. No segundo em que ele olhou para o prato, rapidamente cuspi a mordida no guardanapo no meu colo. Meu coração batia forte contra as costelas. Nunca tinha feito algo tão enganoso em toda a minha vida. E aí, como está? Essa nova mistura é melhor? Ele perguntou, olhando para cima novamente. Sim, é muito bom. É impressionante como você aprende a mentir rápido quando sua vida depende disso. Passei o resto da refeição me sentindo como se estivesse sentada em uma cama de pregos. Depois do almoço, Greg começou a limpar a mesa para lavar a louça. Peguei minha tigela quase cheia de sopa e o segui até a cozinha. Eu posso lavar, eu ofereci. Não, você vai descansar, ele disse, já tentando me tirar dali. Acho que não consigo terminar isso. Estou cheia demais, eu disse passando por ele em direção à pia. Depois fingi que meu pé escorregou no azulejo. Uau! A tigela voou das minhas mãos. Caiu alto na pia de aço inoxidável. O líquido escuro espirrou por toda parte. O que aconteceu? Greg se virou instantaneamente segurando minhas mãos. Você está bem? Você se queimou? Estou bem, balancei a cabeça me afastando. Simplesmente escorregou. Deus, Annie, você é tão desajeitada às vezes. Ele soltou um suspiro que era parte frustração, parte afeto. Só toma mais cuidado da próxima vez, tá? Eu vou. Observei enquanto o último resquício de lama marrom girava pelo ralo. Uma onda de alívio me invadiu. Mas foi imediatamente substituída por uma onda ainda maior de medo. Hoje eu me saí impune. Mas e amanhã? E no dia seguinte? Não posso continuar acidentalmente derramando todo o santo dia. Preciso encontrar provas. Preciso saber o que diabos ele está colocando naquela sopa. Preciso descobrir o que o aviso da Marge realmente significava. Esse apartamento, o lugar que costumava ser meu santuário, agora parecia uma jaula. E o homem que eu amava, o homem com quem eu dormia todas as noites, talvez fosse aquele que estava girando a chave. Nos 2 dias seguintes, vivi à beira do medo e da paranoia. Durante o dia, Greg continuou sua atuação como o namorado perfeito e impecável. Ele fazia café da manhã, almoço e jantar. Me lembrava de pegar uma jaqueta se estivesse frio e me cobria com um cobertor se eu adormecesse no sofá. Sua ternura era implacável, como uma rede tecida tão apertada que não havia escapatória. Eu me sentia sufocando. E por minha vez, me tornei outra pessoa, uma atriz muito boa. Eu sorria docemente quando ele me entregava minha tigela de caldo noturno. Eu dizia, obrigada, querido. E então, no segundo em que ele saía da sala, eu despejava todo o conteúdo em uma pequena garrafa térmica que mantinha escondida. Escondi a garrafa no fundo do armário, enterrada sob uma pilha de suéteres velhos. Outras vezes, eu dizia que iria regar as plantas na varanda e despejava o caldo lentamente no solo da nossa maior samambaia. Eu não fazia ideia de quanto tempo mais aquela pobre e querida planta iria durar, mas eu sabia que um de nós precisava sobreviver, e com certeza seria eu. Na segunda-feira de manhã, eu estava no banheiro tentando passar um pouco de maquiagem. Meu reflexo parecia um fantasma. Pele pálida, olheiras profundas e tênues. Eu mal tinha dormido nas últimas 48 horas. Toda vez que fechava os olhos, a imagem do sorriso amoroso de Greg se transformava no rosto de Marge, com os olhos arregalados de terror. Annie, você está se sentindo mal? A voz de Greg surgiu de repente bem atrás de mim. Eu me assustei. E minha mão se moveu, espalhando uma linha vermelha irregular de batom na minha bochecha. Estou bem, disse, pegando um lenço e esfregando a marca. Você está horrível. Ele entrou no banheiro atrás de mim, colocando as mãos suavemente nos meus ombros. No espelho, seu rosto bonito estava bem ao lado do meu. Parecíamos o casal perfeito e amoroso. Só tenho me sentido muito tonta ultimamente, eu disse. Era mentira. E era um teste. Como eu esperava, a preocupação dele foi imediata. Tonta?
Há quanto tempo isso está acontecendo? Nos últimos dias. Não consigo dormir e me sinto totalmente esgotada. Eu observava seu reflexo, analisando cada pequeno movimento do rosto dele. A testa estava franzida, os olhos cheios de preocupação. Uma atuação impecável. É isso, vamos ao hospital, hoje. O tom era firme, sem espaço para discussão. Vou ligar dizendo que estou doente no trabalho. Eu te levo. Não, não é nada demais. Posso ir sozinha. Respondi imediatamente. A última coisa que eu precisava era dele comigo. De jeito nenhum, estou preocupado com você. Ele insistiu. Você não tem aquela reunião importante com o cliente hoje à tarde? Você não pode faltar, eu disse, esperando que a desculpa do trabalho funcionasse. Ele hesitou por um momento. Tudo bem. Mas me liga assim que receber os resultados, entendeu? Eu ligo. Por dentro, uma risada amarga e fria ecoou na minha cabeça. Reunião importante? Ou um encontro importante? Antes de eu sair, ele insistiu em me fazer um copo de leite morno. Beba isso. Vai ajudar a acalmar o estômago. Bebi cerca da metade enquanto ele observava. No momento em que foi para o quarto se trocar, joguei o resto na pia da cozinha. Fui sozinha ao maior hospital da cidade. Fiz o check-in, sentei na sala de espera e, finalmente, vi um médico. Fizeram uma série de exames. Coletaram meu sangue, uma amostra de urina, fizeram um eletrocardiograma e até uma tomografia computadorizada do cérebro. Passei a hora seguinte sentada em uma cadeira fria de plástico no corredor, esperando os resultados. Uma parte de mim rezava para que encontrassem algo. A outra parte tinha pavor de que encontrassem. Era uma sensação impossível e agonizante. Se os testes dessem positivo, significaria que meus piores medos eram reais. O homem com quem eu dividia a cama estava me envenenando. Mas, se os exames viessem limpos, o que isso significaria? Que eu era a louca. Que eu tinha imaginado tudo e estava perdendo a cabeça? Quando a enfermeira finalmente chamou meu nome, minhas pernas pareciam gelatina. Entrei no consultório. O médico era um homem na casa dos 50 anos, com uma expressão severa e indecifrável. Ele empurrou os óculos para cima do nariz e olhou a pilha de relatórios em suas mãos. Annie Hollander? Sim. Então qual é o problema? Tenho me sentido tonta, cansada o tempo todo e dormido muito mais do que o normal. O doutor folheou as páginas lentamente, os olhos percorrendo cada linha. Por fim, levantou o olhar. Bem, de acordo com os resultados, você está perfeitamente saudável. Não há sinais de qualquer tipo de veneno ou toxina, e todos os seus níveis estão dentro da faixa normal. O quê? A palavra saiu como um sussurro sufocado. Isso é impossível. Tem certeza? Não houve nenhum engano nos exames? Senhorita, este é o Hospital Geral da cidade. Nosso equipamento é de última geração, e nossos procedimentos são impecáveis. Ele soava irritado, como se eu estivesse desperdiçando o tempo dele. Os sintomas que você descreve são extremamente comuns. A maioria dos jovens hoje em dia está sobrecarregada, privada de sono e estressada. Meu conselho profissional? Tente relaxar, durma mais e pare de pensar demais nas coisas. Pensar demais nas coisas, de novo. Saí do consultório atordoada, segurando os relatórios que gritavam normal. O sol forte da tarde parecia um golpe físico, fazendo minha cabeça girar. Precisei me apoiar na parede e deslizar até ficar agachada na calçada. Então era tudo coisa da minha cabeça? O aviso de Marge era só o desabafo de uma mulher louca? O desaparecimento da lanchonete tinha sido apenas uma coincidência estranha? Greg ainda era o mesmo Greg que me amava mais do que tudo? Eu realmente estava prestes a jogar todo o nosso relacionamento fora por causa de um comentário estranho? Abaixei a cabeça, pressionando as palmas das mãos contra os olhos. Uma onda de vergonha e dúvida me engoliu. Nesse momento, meu telefone começou a tocar. Era Greg. Limpei o nariz, tentei me recompor e atendi. Annie, o que aconteceu? Você recebeu os resultados? Ele soava ofegante, ansioso. Recebi, respondi com a voz rouca. O médico disse que está tudo normal. Ah, graças a Deus. O alívio na voz dele era tão intenso que eu quase podia senti-lo através do telefone. Viu? Eu te disse. Você só estava se preocupando à toa. Agora você pode relaxar, certo? O que você quer para o jantar? Vou fazer algo especial para comemorar. Eu estava prestes a responder, mas antes que conseguisse, ouvi uma voz feminina ao fundo, do lado dele. Greg, quem é essa? Era uma voz jovem, doce, carregada de uma intimidade preguiçosa. Eu nunca tinha ouvido aquilo antes. Fiquei completamente paralisada. Ouvi um som abafado de passos, como se Greg tivesse entrado em pânico. É só uma colega de trabalho, disse ele com a voz repentinamente apressada. Escuta, eu preciso ir. Te vejo em casa. E desligou. Fiquei parada na calçada, com o celular ainda pressionado contra o ouvido. Todo o sangue do meu corpo pareceu virar gelo. Uma colega? Que tipo de colega fala com ele durante uma reunião importante com clientes? Greg. Quem chama ele assim? Afundei de volta no chão. As pessoas passavam ao meu redor. Mas eu me sentia completamente sozinha, como se tivesse sido trancada dentro de um cofre gelado e à prova de som. Então eu entendi. O caldo não era o único veneno na minha vida. A voz daquela mulher foi como uma chave.
Ela destrancou um quarto na minha mente que eu mantinha fechado. De repente, todos os pequenos detalhes que eu havia ignorado voluntariamente voltaram com uma clareza perfeita e dolorosa. As noites longas no escritório de Greg, que estavam ficando cada vez mais frequentes. O jeito como ele sempre saía para a varanda ou entrava no escritório para atender certos telefonemas. A nova senha do celular dele, que ele disse ser por segurança de dados. O fato de ele ter começado a levar o celular para o banheiro quando tomava banho. Ele dizia que gostava de ouvir podcasts para relaxar. E eu acreditei, porque ele era Greg, o homem que prometeu me amar pelo resto da vida. Eu confiava mais nele do que em mim mesma. E agora toda essa confiança havia sido reduzida a pó. Levantei do chão. Enxuguei as lágrimas do rosto. A vergonha e a dúvida desapareceram, substituídas por uma raiva fria e sólida. Só porque os exames do hospital deram normais, não significava que eu estava errada. Isso apenas indicava que o que quer que ele estivesse usando era mais sofisticado. Algo que uma triagem padrão jamais conseguiria detectar. E agora, graças àquela mulher, eu tinha um motivo. Era sobre dinheiro. Era sobre assassinato. Abri meu celular e disquei o número da minha melhor amiga da faculdade, Harper Quinn. Harper vinha de uma família absurdamente rica, mas estudou medicina holística e fitoterapia. Depois de se formar, em vez de trabalhar em um hospital, abriu uma pequena clínica particular de bem-estar em casa, atendendo principalmente amigos e familiares. Annie. Nossa, alguém do passado. O que te fez ligar? Harper parecia genuinamente feliz em me ouvir. Harper, escuta. Preciso da sua ajuda com uma coisa, eu disse, indo direto ao ponto. Uau, tá bom, você parece muito séria. O que foi? Preciso que você teste algo para mim. Testar o quê? Algum resíduo herbal. Eu menti. Não podia dizer que era uma sopa. Não queria assustá-la nem responder à enxurrada de perguntas que viriam. Resíduo de ervas? Você está doente? Não é para mim, é para um parente distante. Disse, a mentira vindo fácil. Ela tem tomado esse remédio herbal, mas está se sentindo péssima, e os médicos não encontram nada errado. Só queremos verificar se há algum problema com a fórmula. Ah, sim, claro. Posso fazer isso. Harper concordou sem hesitar. É só trazer a amostra. Ainda tenho todo o equipamento antigo do meu avô. Vai ser um bom exercício. Muito obrigada, Harper. Imagina. Para isso servem os amigos. Assim que desliguei, chamei um táxi. Eu precisava voltar ao apartamento e pegar uma amostra antes que Greg chegasse. Quando voltei, o apartamento estava silencioso. Ele ainda não tinha chegado. Fui direto para a cozinha, e lá estava o pote de barro, cheio do caldo de bem-estar que ele tinha feito para mim. Ainda estava quente. Ele devia ter deixado no fogo, cronometrando para que estivesse pronto no momento em que eu entrasse pela porta. Encarei o líquido escuro e espesso. Só de olhar meu estômago se revirou. Engoli a bile e procurei um pote de geleia limpo e vazio. Com as mãos tremendo, despejei cuidadosamente a sopa até a metade. Depois arrastei uma cadeira até os armários e alcancei o estoque de ervas na prateleira mais alta. Ele comprava um novo suprimento toda semana, já dividido em 7 pequenos pacotes. Peguei o saco grande de papel e abri um dos sachês. Dentro havia a mesma mistura de raízes secas e folhas, completamente irreconhecíveis para mim. Despejei uma pequena quantidade em um saco plástico com zíper. Quando terminei, coloquei tudo exatamente onde estava antes. Certifiquei-me de que não havia nenhum sinal de que algo tivesse sido mexido. Peguei o pote e o saco plástico e fui até a porta da frente. Minha mão estava a poucos centímetros da maçaneta. Então ouvi o som de uma chave entrando na fechadura do lado de fora. Meu coração parou. Ele estava em casa. Minha mente ficou em branco de pânico. Eu estava parada no meio da entrada, segurando uma sacola com provas dentro. Onde eu poderia esconder aquilo? Não havia onde colocar. Tudo estava completamente à vista. A maçaneta começou a girar. Em pânico cego, abri o armário de sapatos e enfiei a sacola plástica bem no fundo de uma das minhas botas de inverno de cano alto. Havia espaço suficiente. A porta da frente se abriu. Greg entrou. Ele parou ao me ver ali perto. Annie, você está em casa? Por que está parada aí? Oi, acabei de chegar. Estava prestes a trocar de sapato. Minha voz saiu fina e trêmula. Virei rapidamente de costas para ele, me abaixando e fingindo procurar minhas chinelas. Meu coração parecia querer sair do peito. Eu estava apavorada que ele percebesse o suor frio escorrendo pela minha testa. Então, você tem certeza de que os resultados dos exames estavam mesmo bons? Ele perguntou, vindo por trás e envolvendo meus braços na cintura. Sim, estavam bons, respondi, com o corpo rígido no abraço. Que bom. Fico aliviado. Ele encostou o rosto na curva do meu pescoço. Cancelei o resto das reuniões da tarde. Só queria chegar em casa e ficar com você. A voz dele era doce, quase mel. Achei que você tivesse uma reunião importante com o cliente, falei, mantendo a voz neutra. Nenhuma reunião é mais importante do que você. Se ele tivesse dito isso no dia anterior, eu teria derretido. Hoje só me deu enjoo. Você já comeu? Perguntei, me soltando dos braços dele e me virando para encará-lo. Ainda não. Estava esperando você. Estou muito cansada. Acho que vou me deitar um pouco. Eu precisava sair dali. Precisava levar as provas para a Harper. Tudo bem, vai descansar. Te chamo quando o jantar estiver pronto.
Ele não pareceu desconfiar de nada. Assenti e fui rapidamente para o quarto. Ao passar pelo armário de sapatos, meu coração ficou na garganta. Entrei no quarto e tranquei a porta. Peguei o saco plástico de dentro da bota e o enfiei no fundo da bolsa. Troquei de camisa, destranquei a porta e voltei. Greg já estava na cozinha, cantarolando enquanto começava a preparar o jantar. Ei, vou sair um pouco, disse, tentando soar casual. Esqueci completamente que tinha combinado de encontrar um amigo. Ele apareceu na porta da cozinha com uma leve carranca. Você acabou de voltar do hospital e já vai sair de novo? Sim, combinamos há um tempo. Já é tarde para cancelar. Então deixa que eu te levo. Não, respondi rápido demais. É perto. Dá para ir andando. Minha reação foi exagerada. Vi um lampejo de algo nos olhos dele. Ele estava me avaliando. Annie, disse, alongando meu nome. Você está agindo estranho hoje. Meu coração afundou. Meu coração despencou no estômago. Ele estava desconfiado. Eu podia sentir isso. E agora, neste momento crítico, eu não podia me dar ao luxo de levantar suspeitas. Imediatamente deixei minha expressão desmoronar. Assumi um olhar de puro cansaço ferido. Olhei para ele, deixando meus olhos se encherem de lágrimas quase instantaneamente. Eu estou estranha? Sussurrei, fazendo minha voz tremer o suficiente. Passei o dia inteiro sozinha no hospital, sendo cutucada e examinada, apavorada. O médico diz que não há nada errado, mas eu sinto que estou desmoronando. E eu chego em casa esperando que você esteja preocupado e, em vez disso, você diz que eu estou agindo estranho? Pronunciei cada palavra devagar, como se falar exigisse um esforço enorme. As lágrimas brilhavam nos meus olhos, ameaçando cair, mas sem nunca escorrer de fato. Era um ato patético, de donzela em perigo, que eu sempre detestei. Mas naquele momento, era a única arma que eu tinha. Como eu esperava, a suspeita nos olhos de Greg evaporou, substituída por culpa e pena. Desculpa, Annie. Meu Deus, me desculpa. Eu não quis dizer isso desse jeito. Ele se aproximou, abrindo os braços. Eu me virei levemente de lado. Só, não me toque agora. Fixei o olhar na parede, oferecendo apenas o ombro. Eu só queria tomar um ar. Ver um amigo. Falar com alguém que não diga que eu estou agindo estranho. Parece que as paredes estão se fechando sobre mim aqui dentro. Mas se você acha isso tão estranho assim, tudo bem. Eu fico em casa. Com isso, me virei e caminhei em direção ao quarto, a imagem perfeita da derrota. Não, não, espera. Ele estendeu a mão e segurou meu pulso. Você tem razão. Eu fui um idiota. Não devia ter dito isso. Claro que você deve sair. Eu nunca tentaria te impedir. A voz dele saiu baixa, quase suplicante. Eu só estou muito preocupado com você, Annie. Fiquei em silêncio, ainda de costas. Naquele instante, percebi que o silêncio era mais poderoso do que qualquer resposta. O aperto no meu pulso se intensificou por um segundo. Vai ver seu amigo. Só, volta logo, tá? Eu vou ficar esperando. E leva um casaco. Parece frio lá fora. Ele soltou minha mão. Não me movi de imediato. Deixei o silêncio pesar por mais um instante. Então, devagar, me virei para encará-lo. Olhei para ele por entre os cílios. Estou indo agora. Ok. Ele me deu um sorriso triste e arrependido. Abri a porta e saí para o corredor. Não olhei para trás. No segundo em que as portas do elevador se fecharam, eu desabei contra a parede fria de metal, puxando respirações profundas e irregulares. Minhas costas estavam encharcadas de suor. Aquele confronto breve exigiu toda a força que eu tinha. Mas eu tinha conseguido. Eu o enganei. O elevador descia com um zumbido baixo. Vi meu reflexo nas portas de aço polido. Um rosto pálido e estranho me encarava. Sussurrei para mim mesma. Annie, isso é só o começo. Saí do prédio. O ar frio da noite me atingiu e um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Instintivamente apertei o casaco ao redor de mim. O peso do pote e do saco plástico dentro da bolsa parecia enorme, como dois ferros em brasa pressionados contra meu lado. Eu não olhei para trás. Não tive coragem, mas eu sentia. Um par de olhos me observando de alguma janela acima. Era paranoia? Ou ele realmente estava lá? Eu não ia me virar para descobrir. Comecei a andar mais rápido, quase correndo, enquanto me afastava do condomínio. Não chamei um Uber, não podia deixar rastros digitais. Caminhei por vários quarteirões, fazendo desvios aleatórios por ruas laterais até ter certeza de que ninguém me seguia. Só então entrei em um ônibus urbano. Estava lotado e abafado. O ar era pesado, carregado com cheiro de casacos úmidos e perfume de desconhecidos. Mesmo assim, nunca me senti tão segura. Não há lugar melhor para se esconder do que no meio da multidão. Encontrei um assento vazio perto da janela. Observei as luzes da cidade passarem em borrões. Minha mente era um caos de perguntas. Quem era a mulher que o chamava de Greg? Qual era a relação deles? Por que estavam fazendo isso comigo? Era por dinheiro? A princípio, parecia improvável. Não tínhamos economias reais. A hipoteca do apartamento era enorme. Nosso carro tinha 10 anos. Então a ficha caiu. Seguro. O pensamento foi como uma mão invisível apertando meu coração. Eu me lembrava claramente. No ano passado fizemos um seguro de vida. Nomeamos um ao outro como únicos beneficiários. Na época, achei aquilo a coisa mais romântica do mundo.
Uma prova de amor eterno. Agora, a lembrança me fez estremecer. Se eu morresse em um acidente, ele receberia uma indenização enorme. Mais do que suficiente para quitar a hipoteca e começar uma nova vida com ela. Tudo fazia sentido. Um sentido perfeito e horrível. Toda a ternura, todos os gestos doces e cuidadosos. Tudo fazia parte de um assassinato meticulosamente planejado. E eu era o sapo, fervendo lentamente em uma panela de água morna. Se Marge não tivesse me avisado, será que eu teria deixado ele continuar me amando até meu corpo finalmente ceder? Eu teria morrido dormindo, diagnosticada com insuficiência cardíaca ou alguma doença súbita? Afastei esses pensamentos. O ônibus freou com um chiado alto. Era minha parada. Desci. A clínica da Harper ficava a poucos passos dali, escondida em uma rua lateral tranquila. Era uma casa antiga, com um jardim lindo na frente. Uma pequena placa de madeira, esculpida à mão, pendia ao lado da porta. Dizia: Ha-An Wellness. Ela tinha unido nossos nomes. Empurrei o portão destrancado e entrei. O jardim estava impecável, repleto de flores e ervas. Harper estava sentada na varanda, separando uma bandeja de plantas secas. Usava um vestido branco leve, e o cabelo comprido estava preso em um coque frouxo. Ela parecia serena, quase etérea. Quando me viu, seu rosto se iluminou. Finalmente. Já estava achando que você tinha desistido. Harper. Mal consegui dizer o nome dela. E então, eu não consegui mais segurar. A represa rompeu. Meu soluço assustou Harper, que se levantou de repente. Ela largou as ervas que segurava e correu para o meu lado. Annie, o que foi? O que aconteceu? Quem fez isso com você? Annie, fala comigo. Você está me assustando. A voz dela estava cortante de pânico. Desabei nos braços dela e chorei, feio e alto. Gritei todo o medo, toda a traição, toda a raiva que vinha me envenenando nos últimos 2 dias. Parecia que eu tentava expulsar cada lágrima que tinha segurado. Harper parou de fazer perguntas. Ela apenas me abraçou com força, acariciando minhas costas em círculos lentos e constantes. Era exatamente o que ela fazia quando éramos crianças, e alguém na escola tinha sido cruel comigo. Não sei quanto tempo chorei. Muito tempo. Até minha garganta arder e eu ficar completamente exausta. Por fim, os soluços cessaram. Terminou? Ela perguntou suavemente, me entregando um lenço. Sim. Peguei o lenço e limpei o rosto manchado. Ok, agora me diga o que diabos está acontecendo. Ela me conduziu até um par de cadeiras de bambu na varanda. Serviu uma xícara de chá floral fumegante. Você e o Greg brigaram? Segurei a caneca quente entre as mãos e balancei a cabeça. Harper, disse, olhando diretamente nos olhos dela. Eu acho que o Greg está tentando me matar. A expressão calorosa e preocupada no rosto de Harper congelou por completo. Ela apenas me encarou, como se não conseguisse processar o que eu tinha acabado de dizer. Você... Desculpa, o quê? Eu disse. Repeti, pronunciando cada sílaba com cuidado. Acho que o Greg está me envenenando lentamente até a morte. Me inclinei e coloquei a bolsa no colo. Abri o zíper e retirei o pote de vidro e o saco Ziploc. Coloquei os dois sobre a pequena mesa de pedra entre nós. Este é o caldo que ele me faz beber toda noite, e esta é uma amostra das ervas que ele usa. Ele me dá isso há 2 anos. Harper, eu preciso que você me diga o que tem nisso. Os olhos dela passaram do meu rosto para o líquido marrom escuro no pote, e depois para o saco de plantas secas. Toda a cor desapareceu do rosto de Harper. Ela não perguntou por que eu pensava aquilo. Não disse que eu estava sendo louca ou paranoica. Ela apenas se levantou. Vem comigo. Ela me conduziu pela casa até um cômodo nos fundos. O espaço havia sido convertido em um pequeno laboratório moderno. Uma das paredes era forrada por prateleiras cheias de potes de ervas, frascos com líquidos e equipamentos de aparência estranha. O ambiente inteiro tinha um leve cheiro de plantas secas misturado a produtos químicos. Quero que você me conte tudo o que aconteceu. Ela disse isso enquanto colocava um par de luvas de látex e ajustava uma máscara no rosto. Começa do começo e não deixa nenhum detalhe de fora. Assenti. E comecei a falar. Comecei com Marge, na lanchonete, e o aviso enigmático dela. Depois, contei como a lanchonete simplesmente desapareceu da noite para o dia. Falei sobre minha ida ao hospital e sobre como todos os exames tinham dado normais. Em seguida, contei sobre a voz feminina no celular do Greg e sobre a apólice de seguro de vida. Foi difícil. Dizer aquelas palavras em voz alta doía. Cada frase parecia arrancar a crosta de uma ferida que nunca cicatrizaria. Durante todo o relato, Harper ouviu sem me interromper. As mãos dela, no entanto, não paravam de se mover. Ela usou um conta-gotas para retirar uma amostra do caldo do pote. Pingou algumas gotas em uma série de placas de Petri. Depois, abriu cuidadosamente o saco Ziploc. Despejou o conteúdo em uma bandeja branca e começou a separar as diferentes ervas. Eu estava no meio de explicar como Greg dizia que o caldo era feito apenas com raízes inofensivas. Foi então que a mão dela parou. Harper pegou uma das fatias maiores de raiz marrom escura e a levou até o nariz. Em seguida, usou uma pinça para quebrar um pedacinho e encostou a ponta na língua. Ela cuspiu imediatamente, o rosto se contorcendo de nojo.
Anne, a raiz que ele disse que estava usando era parecida com isso? Ela me mostrou o pedaço de raiz. Me inclinei para observar melhor. Eu acho que sim. Talvez. Eu não entendia nada de ervas. Para mim parecia apenas um pedaço de planta seca. Isso não é o que ele disse que era. A voz de Harper estava fria e sem emoção. Isso é raiz de acônito. Aconite? Repetiu o nome desconhecido. Sim. Acônito cru, não processado. Na medicina tradicional, ele é usado em doses extremamente pequenas e devidamente processadas para aliviar dores. Mas, em sua forma bruta, contém uma neurotoxina altamente letal. Precisa ser preparado por um especialista, e mesmo assim, a dosagem tem que ser incrivelmente precisa. Se uma pessoa ingerir pequenas doses de acônito cru por um longo período de tempo... Harper parou. Ela não precisava concluir. Vi a resposta nos olhos dela. Meu coração não apenas afundou, ele despencou em um abismo escuro e sem fundo. O que aconteceria? Insisti, com a garganta subitamente seca. Isso causaria danos lentos e cumulativos ao seu coração e ao sistema nervoso. Os sintomas iniciais seriam exatamente os que você descreveu. Fadiga, sonolência, dormência nas mãos e nos pés. O tipo de dano que ele causa ao músculo cardíaco é quase impossível de detectar em um eletrocardiograma comum nos estágios iniciais. Quando aparecesse em um exame, provavelmente já seria tarde demais. E não é só isso, disse Harper pegando outra erva. Ele também tem adicionado raiz de alcaçuz à mistura. Sozinha, a raiz de alcaçuz é inofensiva. Tem um sabor adocicado, que ajuda a mascarar o gosto amargo do acônito. Mas o verdadeiro motivo de ele usar isso é que, quando você combina acônito e alcaçuz, a toxicidade aumenta exponencialmente. Isso nunca foi um caldo de bem-estar, Annie. É um veneno meticulosamente planejado, de ação lenta, feito especificamente para você. Cada palavra de Harper era como um fragmento de gelo cravado em mim, arrancando a última esperança desesperada a qual eu ainda me agarrava. Afundei na cadeira, um tremor violento percorrendo meu corpo. Eu tremia como uma folha em meio a um furacão. Então era verdade. Tudo aquilo era real. O homem com quem dividia a cama por anos estava de fato tentando me matar. Um zumbido alto começou a ecoar nos meus ouvidos. As bordas da minha visão começaram a escurecer e se fechar. Annie! Annie! Fica comigo! Eu ouvia a voz de Harper, mas ela parecia distante. Senti-me escorregar, como se estivesse caindo em um poço profundo e escuro. Eu estava prestes a perder a consciência. Então, meu telefone tocou. O nome de Greg apareceu na tela. O toque estridente foi como um raio atravessando meu sistema. Aquilo me chocou, me puxando de volta da beira do colapso. Me assustei, e minha visão clareou instantaneamente. Harper agarrou meu braço. Você está bem? Não desmaia em mim. Balancei a cabeça, dispensando a preocupação dela. Eu estava bem. Fiquei encarando o nome familiar na tela. Esse nome costumava ser o meu mundo inteiro. Agora era o nome de um monstro. Respirei fundo, me acalmei e deslizei o dedo para atender. Em seguida, apertei o botão de gravar. Alô? Minha voz saiu fraca e trêmula. Não era encenação. Annie, oi! Onde você está? A voz de Greg soava tão calorosa e amorosa quanto sempre. Ainda estou com minha amiga. O que foi? Nada. Só fiz o jantar. Estava me perguntando quando você ia voltar para casa. Acho que vou demorar um pouco. Não estou me sentindo muito bem. Minha amiga está tentando algumas coisas de pontos de pressão comigo. A mentira surgiu com facilidade. Do outro lado da sala, Harper fez um joinha silencioso para mim. Você não está se sentindo bem de novo? O que foi? A preocupação fingida na voz dele foi imediata. Estou muito tonta. Então você precisa voltar para casa agora mesmo. Vamos a outro hospital, buscar uma segunda opinião. Não, tudo bem, respondi rápido. Harper, minha amiga, sabe muito sobre remédios holísticos. Ela acha que eu só estou para baixo e preciso descansar. Mencionei o nome de Harper de propósito. Era um teste. Eu precisava ver como ele reagiria. Houve uma pausa do outro lado da linha. Muito breve. Harper, você quer dizer sua antiga colega de quarto da faculdade, Harper Hollander? Sim. Ah. Ok, então, disse ele, com a voz perfeitamente normal novamente. Volta para casa quando terminar. Só não fique fora até muito tarde. Vou voltar. Deixei o caldo para você no fogão. Certifique-se de beber quando chegar. Ele ainda insistia na sopa. Um aperto gelado se formou no meu estômago. Ok, respondi com calma. Então desliguei. Olhei para Harper. Ele sabe quem você é. Claro que sabe, disse Harper com expressão sombria. Ele conheceu todos os seus colegas de quarto quando vocês começaram a namorar. A questão não é essa, continuei. É porque ele hesitou quando ouviu seu nome. O que ele estava pensando naquele momento? Eu já sabia a resposta. Ele estava fazendo uma avaliação de risco, disse Harper, confirmando exatamente o que eu pensava, tentando decidir se eu represento uma ameaça ao plano dele. Você disse que eu entendo de medicina holística. Isso me torna uma variável que ele não tinha considerado. Ele deve estar se perguntando se eu sou inteligente o bastante para descobrir o que ele está fazendo. O pensamento trouxe uma nova onda de medo. Isso significa que ele tentaria te machucar?
Harper completou minha frase com um riso curto, seco e sem humor. Deixa ele tentar. Minha família está nesta cidade há 3 gerações. Temos amigos em lugares muito altos e muito baixos. Se ele tentar encostar em mim, vai se arrepender. A confiança feroz de Harper era contagiante. Eu me senti mais forte. Annie, me escuta. Não é hora de ter medo. Ela segurou minhas mãos. O aperto era quente e firme. Precisamos ir à polícia. Agora. A polícia? Eu a encarei. Sim, a polícia. Isso é tentativa de homicídio. É um crime grave. Não, respondi balançando a cabeça. Não podemos. Por que diabos não? Harper me olhou como se eu fosse louca. Não temos provas suficientes. Annie, a sopa envenenada é a prova. Não é suficiente, respondi, com a voz fria e clara. Ele vai dizer que comprou as ervas de algum vendedor online suspeito. Vai alegar que não sabia que eram tóxicas. Ele vai se fazer de vítima, e todos vão acreditar nele. Pode até dizer que fui eu quem me envenenei, que estou tentando incriminá-lo pelo dinheiro do seguro. Com a fachada perfeita e encantadora dele, e nossa longa história juntos, em quem você acha que a polícia vai acreditar? E no segundo em que chamarmos a polícia, o jogo acaba. Ele vai saber que eu sei. Eu não tenho para onde ir, Harper. Se ele se sentir encurralado, não dá para saber o que ele pode fazer. Não posso correr esse risco. Harper ficou em silêncio por um longo tempo. Ela sabia que eu estava certa. No nosso círculo de amigos, Greg era um santo. E eu era só a Annie quieta, tímida e sem graça. Todos achavam que eu era a sortuda. Aquela que estava namorando muito além do próprio alcance. Então, o que você quer fazer? Harper perguntou por fim. Olhei pela janela. A noite já tinha caído. Parecia apropriado. Minha vida, antes tão luminosa, tinha sido mergulhada na escuridão. Mas eu não ia me render. Eu não ia deixar que ele me matasse. Eu ia sobreviver, e eu ia fazer aquele desgraçado pagar. Vou buscar mais provas, disse com a voz baixa, mas firme como uma rocha. Vou descobrir quem é aquela mulher. Vou investigar as finanças dele. Vou conseguir provas irrefutáveis de que ele está tentando me matar. E então, vou destruí-lo. As palavras saíram com uma calma que até a mim assustou. Harper apenas me olhou. A preocupação em seus olhos foi lentamente se transformando em algo parecido com admiração. A Annie que ela sempre conheceu era tímida, quieta e agradável. Mas a mulher sentada diante dela agora tinha um fogo aceso nos olhos. Ok, disse Harper, assentindo com determinação. Estou com você. O que você precisa que eu faça? Primeiro, respondi, apontando para as amostras na mesa. Preciso de um laudo toxicológico oficial, algo que se sustente no tribunal. Fechado, disse Harper. Um dos ex-alunos do meu avô é chefe do laboratório forense estadual. Eu mesma levo para ele. Vai ser rápido e totalmente confidencial. Ótimo, respondi, sentindo um alívio me invadir. Segundo, preciso que você prepare uma fórmula para mim. Uma fórmula? Sim. Preciso de algo que imite os sintomas do veneno. Preciso que ele acredite que o plano dele está funcionando. Quero que ele fique ansioso. Quero que ele fique impaciente. Pessoas impacientes cometem erros. E eu preciso que ele cometa um erro. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Harper. Droga, Annie. Isso é brilhante. É fácil. Posso te dar uma mistura de ervas que aumenta a frequência cardíaca, deixa o rosto corado, sem causar nenhum dano real. Também posso acrescentar algo que embrulhe o estômago, te deixando fraca e vulnerável. Perfeito. Pela primeira vez em um tempo que parecia uma vida inteira, senti um sorriso verdadeiro surgir no meu rosto. Provavelmente parecia mais um rosnado. E a última coisa, continuei. A partir de hoje à noite, preciso fingir que não sei de nada. Tenho que voltar para aquele apartamento. Tenho que voltar a ser a mesma esposa amorosa, confiante e estúpida que ele pensa que eu sou. O sorriso desapareceu do rosto de Harper. Não, Annie, isso é insano. É perigoso demais. Você não pode voltar para lá. Estaria dormindo na cova do leão. Eu sei, respondi com firmeza. Mas é a única forma de conseguir o que preciso. Às vezes você precisa atravessar o inferno para garantir que o diabo fique lá. Eu me levantei. Peguei as ervas que simulavam os sintomas, preparadas por Harper, junto com um frasco de cápsulas de vitaminas para substituir o caldo e coloquei tudo na bolsa. Obrigada, Harper. Se algo acontecer comigo... Eu escrevi uma carta. Está na minha bolsa, junto com a senha do meu celular. Todas as conversas que gravei estão lá. Você precisa me prometer que vai garantir que ele vá para a prisão. Não fala assim, disse Harper, me puxando para um abraço apertado, os olhos cheios de lágrimas. Nada vai acontecer com você. Nós prometemos ser melhores amigas para sempre, lembra? Eu vou estar aqui esperando você voltar e me dizer que venceu. Ok, respondi, com a bochecha apoiada no ombro dela. Quando saí da Haan Wellness, já era tarde. Olhei para o céu. Era uma noite sem lua, sem estrelas. Apenas um manto negro. Apertei o casaco ao redor do corpo e caminhei para a escuridão. Eu sabia que não estava apenas voltando para casa.
Eu estava voltando para o campo de batalha. Fiquei na entrada do nosso prédio. A noite parecia uma rede gigante e sufocante cobrindo tudo. Olhei para cima. Uma única luz estava acesa na janela do nosso apartamento. Um brilho alaranjado e caloroso. De fora, parecia um porto perfeito e aconchegante para se proteger da tempestade. Mas eu sabia o que realmente era. Uma câmara de execução meticulosamente trabalhada. E eu era a condenada, caminhando voluntariamente de volta para o meu próprio corredor da morte. Dentro do elevador, eu encarava meu reflexo nas paredes espelhadas. Eu estava pálida e magra, mas o medo e a confusão que antes assombravam meus olhos haviam desaparecido. No lugar deles havia uma resolução fria, dura e silenciosa. As portas do elevador deslizaram ao se abrir. Fiquei em frente à porta do nosso apartamento, com a chave na mão. O metal estava frio contra minha palma suada. Dei uma última respiração profunda e destranquei a porta. O cheiro de comida cozida me recebeu. Greg saiu da cozinha, com um avental amarrado na cintura. No momento em que me viu, seu rosto se abriu naquele sorriso familiar e terno. Você voltou. Sim. Eu estava começando a me preocupar que você não voltaria para casa hoje à noite. Ele disse, pegando minha bolsa. Havia uma pergunta sutil e penetrante escondida em seu tom. Meu amigo estava passando por uma pequena crise. Tive que ficar mais um pouco, respondi, com a voz perfeitamente calma. Tirei os sapatos e fui para a sala. A mesa de jantar estava posta com 3 pratos e uma sopeira. Todas as minhas comidas favoritas. Vai, se lave. Tudo está esfriando, ele insistiu. Assenti e fui para o banheiro. Abri a torneira e deixei a água gelada escorrer sobre minhas mãos. Olhei para mim mesma no espelho. Ok, Annie, disse ao meu reflexo. Hora do show. Cada palavra que você diz, cada expressão no seu rosto, agora faz parte da apresentação. Você não pode cometer um erro, nem um deslize. Desliguei a água e voltei para a sala. Tomei meu lugar à mesa. Greg já tinha enchido uma tigela com arroz para mim. Nada de caldo especial hoje à noite? Perguntei, fingindo curiosidade casual. A sopa negra imortal não estava à vista. Claro que fiz, disse apontando para a cozinha. Está no fogão, se mantendo aquecida. Você pode beber depois do jantar, bem antes de dormir. Sua consideração era, como sempre, impecável. Peguei meu garfo e comecei a comer. Cada mordida tinha gosto de papelão. Cada nervo do meu corpo estava em alerta máximo. Ele estava me estudando. Eu podia sentir seus olhos sobre mim, procurando no meu rosto qualquer sinal de rachadura na minha fachada. Então, Annie, quando você viu Harper hoje, sobre o que vocês conversaram? Lá estava. A pergunta que ele estava esperando para fazer. Nada demais, disse, mantendo os olhos no prato. Ela disse que acha que eu sou só anêmica e estressada. Disse que eu preciso relaxar e descansar mais. Ela me deu umas ervas calmantes para tomar antes de dormir. Enquanto falava, tirei da bolsa a pequena garrafa que Harper me dera, cheia de cápsulas de vitaminas. Coloquei-a sobre a mesa. Você sabe como é toda essa coisa holística. É tão vaga. Greg soltou uma risadinha desdenhosa. Ainda acho que você deveria consultar um médico de verdade. Vou te levar ao especialista amanhã. Não, respondi, balançando a cabeça. Na verdade, acho que a Harper está certa. Eu só estava pensando demais. Além disso, o caldo que você faz para mim toda noite não é uma espécie de remédio herbal? Finalmente olhei para cima, encontrando o olhar dele diretamente. Eu confio em você, Greg. E também confio na Harper. Minha expressão era aberta e sincera, transbordando uma confiança inabalável. Ele me encarou por um longo momento. Os últimos vestígios de suspeita em seus olhos desapareceram. Bom, fico feliz em ouvir você dizer isso, disse, seu próprio sorriso voltando. Faça um pouco do seu jantar. Vou buscar seu caldo. Depois da refeição, ele foi até a cozinha pegar a sopa. Eu tinha talvez 30 segundos, no máximo. Mergulhei na bolsa e peguei a outra garrafa. Aquela com as ervas de Harper que fingiam sintomas. Sacudi uma cápsula, junto com uma das vitaminas, e engoli as duas com um gole de água. Depois, peguei a garrafa térmica que tinha guardado na bolsa o dia todo. Dentro estava o caldo falso que eu tinha feito naquela manhã. Água quente com algumas gotas de molho de soja. A cor era quase perfeita. Greg voltou da cozinha segurando o pote de barro familiar. Estava fumegando. Carregava o mesmo aroma tênue, amargo e herbal. Aqui está, Annie. Beba enquanto está bem quente. Ele serviu uma tigela cheia e a colocou à minha frente. Peguei a tigela. O calor penetrava pela cerâmica, aquecendo meus dedos frios. Soprei a superfície do líquido para resfriá-lo. Então olhei para ele. Obrigada, Greg, disse com a voz suave. Obrigada por cuidar tão bem de mim nos últimos 2 anos. Ele pareceu surpreso por um segundo, depois seu rosto suavizou. Não seja boba. Você não precisa me agradecer. Tudo o que eu quero é que você seja saudável e feliz. Ele soava tão genuíno que meu estômago se revirou. Olhei para baixo para esconder o sorriso sarcástico que ameaçava surgir. Levantei-me, segurando a tigela. Acho que vou beber isso na cama. Estou prestes a desmaiar. Estou muito cansada. Ok. Pode ir. Só deixe a tigela no criado mudo. Eu pego de manhã. Ele não suspeitava de nada. Fui para o quarto e tranquei a porta atrás de mim. Encostei-me à madeira, o coração batendo forte. Corri até a janela e a deslizei. Sem hesitar, despejei toda a sopa na noite. O ar frio entrou com força.
Enxaguei rapidamente a tigela na pia do banheiro e depois despejei nela a água com molho de soja da garrafa térmica. Deixei cerca de metade do caldo falso. Destranquei a porta e saí. Greg estava sentado no sofá, rolando o celular. Ele olhou para cima quando me viu. Terminou? Sim, respondi, entregando a tigela meio vazia. Não consegui terminar tudo. Estou cheia demais. Tudo bem. Metade é melhor do que nada, disse, pegando a tigela. Ele parecia satisfeito. Você deveria ir dormir. Parece prestes a desmaiar. Estou. Voltei para o quarto e me enfiei na cama. Alguns minutos depois, ouvi o som da louça sendo lavada. Depois, o chuveiro. Por fim, a porta do quarto se abriu suavemente. A cama afundou quando ele se deitou ao meu lado, envolvendo um braço na minha cintura e me puxando para perto. O peito dele estava quente contra minhas costas. Uma sensação que antes fora o máximo conforto agora parecia uma queimadura. Annie, ele sussurrou no meu cabelo. Para de se preocupar tanto. Estou aqui. Eu cuido de você. Ok, murmurei, com a voz embargada de um sono fingido. No escuro, ouvi sua respiração se tornar lenta e profunda. Ele dormia. Meus olhos, porém, permaneciam abertos. A mistura de ervas de Harper começava a fazer efeito. Meu coração batia um pouco mais rápido que o normal. Um calor estranho se espalhava pelos meus membros. Minhas bochechas estavam quentes. Então era isso que ele queria que eu sentisse. A marcha lenta e constante rumo à morte. Fiquei ali, ouvindo o monstro ao meu lado respirar. Sentindo o peso do braço dele sobre meu corpo. Não mexi um músculo sequer. Imóvel como um cadáver. A guerra estava apenas começando. E naquela noite, eu finalmente dormiria armada com a verdade. Na manhã seguinte, acordei com a sensação do meu próprio coração disparado. Não era pânico. Era uma palpitação física, medicinal. Abri os olhos. O quarto já estava iluminado pela luz da manhã. Greg já estava fora da cama. Levantei-me e senti uma onda de tontura. Meus membros estavam fracos, como gelatina. As ervas de Harper estavam funcionando ainda melhor do que eu esperava. Cambaleei até o banheiro e me encarei no espelho. A mulher que me olhava de volta tinha um rubor febril nas bochechas, mas os lábios estavam pálidos. Meus olhos pareciam desfocados. Eu parecia alguém gravemente doente. Perfeito. Era exatamente o efeito que eu queria. Saí do banheiro. Greg estava saindo da cozinha com uma bandeja de café da manhã. No momento em que me viu, sua expressão calma se desfez. Annie, ele avançou e segurou meus braços para me firmar. O que houve? Por que seu rosto está tão vermelho? Ele pressionou o dorso da mão na minha testa. Você não está com febre, murmurou, franzindo a testa com um olhar de terror genuíno. Eu... não sei. Deixei meu corpo ficar mole, apoiando-me pesadamente nele. Meu coração está batendo tão rápido, e eu me sinto tão fraca. É isso, vamos para o pronto-socorro, agora. Ele me pegou nos braços e me levou de volta para o quarto. Deitou-me suavemente na cama. Não se mexa, vou me vestir. Não, disse, apertando fracamente o braço dele. Eu não quero ir para o hospital. Minha voz era um sussurro patético e lacrimejante. Annie, seja razoável. Não posso simplesmente te deixar assim. O hospital não pode me ajudar, disse, balançando a cabeça teimosamente. Eles só vão fazer os mesmos exames e dizer que está tudo bem. Eu só quero descansar. Aqui. Harper disse que isso pode acontecer. Disse que é só meu sistema se reequilibrando. Em alguns dias melhora. Joguei o nome de Harper na conversa mais uma vez, como um escudo. Eu precisava que ele acreditasse que aquela queda repentina e dramática fazia parte normal da minha recuperação. Não era sinal de que o veneno dele estava funcionando rápido demais. Greg me encarou, com uma expressão misturada de emoções. Eu via preocupação, pânico e algo mais. Hesitação. Ele estava avaliando o risco de me levar a um hospital agora. E se fizessem exames mais avançados? E se encontrassem algo? Ok, tudo bem. Ele finalmente cedeu. Você não vai trabalhar hoje. Vou ligar para o seu escritório e avisar que você está doente. E vou trabalhar de casa hoje, para ficar de olho em você. Ok. Sussurrei obedientemente. Era exatamente o que eu queria. Eu precisava dele ali, onde eu pudesse observá-lo, e onde eu finalmente poderia ver por dentro o mundo secreto dele. Ele foi para a sala fazer a ligação. Eu estava deitada na cama, olhos fechados, mas meus ouvidos atentos. Consegui ouvir sua voz abafada. Sim, ela está doente. Está bem ruim? Não sei quanto tempo ela vai ficar desacordada. Ele desligou e voltou para o quarto. Sentou-se na beirada da cama e segurou minha mão. Eu disse ao seu chefe que você está com uma gripe forte e que vai ficar fora por alguns dias. Ok. Vou trazer seu café da manhã. Não estou com fome. Você precisa comer alguma coisa. Manter as forças. Ele saiu e voltou 1 minuto depois. Trazia uma bandeja com um copo de leite e um sanduíche. Ele me alimentou, uma mordida de cada vez. Sua paciência e ternura teriam feito qualquer outra mulher chorar. Para mim, parecia que ele estava me alimentando com a minha própria sentença de morte. Quando terminei, ele guardou a bandeja. Depois disso, ele levou o laptop para o quarto. Colocou-o na pequena escrivaninha perto da janela. Vou ficar aqui. Se precisar de algo, é só chamar.
Eu o observava se acomodar para trabalhar. Aquilo não era cuidado, era vigilância. Tudo disfarçado de amor. Um frio se espalhou no meu peito. Mas minha mente estava mais afiada do que nunca. Eu precisava de uma oportunidade. Só precisava que ele saísse do quarto, nem que fosse por alguns minutos. Fechei os olhos e deixei minha respiração ficar lenta, fingindo dormir. Os minutos passaram de forma agonizante. Tudo o que eu ouvia era o clique constante do teclado. De vez em quando, ele se virava para me olhar, confirmando que eu ainda descansava em paz. Então, finalmente surgiu minha chance. O celular dele tocou. Vi ele olhar para a tela, uma leve carranca surgindo na testa. Ele se levantou com o telefone na mão. Annie, preciso atender, já volto. Murmurei, sem abrir os olhos. Ele saiu do quarto e fechou a porta com cuidado. Era isso. No instante em que ouvi o clique da porta, já estava fora da cama. Meu coração disparava, uma mistura das ervas com pura adrenalina. Corri até a cadeira no canto do quarto. A jaqueta dele ainda estava pendurada ali. Enfiei as mãos nos bolsos. Carteira. Sem telefone. Abri a carteira. Cartões de crédito, dinheiro, carteira de motorista. Em um bolso lateral, encontrei um papel dobrado. Desdobrei. Era um extrato de cartão de crédito. O valor no final da página me fez perder o fôlego. 37 mil dólares. Em todos os anos juntos, eu nunca soube que ele estava tão endividado. O pagamento vencia na semana seguinte. Tirei rapidamente uma foto com meu celular. Continuei procurando. Em outro compartimento, meus dedos tocaram algo rígido e brilhante. Puxei. Um recibo de uma joalheria de alto padrão. A data era do mês anterior. O item comprado. Um colar de diamantes. O valor, 8.600 dólares. Meu aniversário já tinha passado há meses. Não havia nenhuma outra data que justificasse um presente assim. Então, para quem era aquele colar? A resposta era óbvia demais. Fotografei o recibo também. Eu estava prestes a guardar a carteira quando ouvi passos. Bem do lado de fora da porta. Ele estava voltando. Meu coração subiu para a garganta. Minhas mãos tremiam enquanto eu enfiava tudo de volta na carteira. Coloquei a carteira de volta no bolso da jaqueta. Corri para a cama, puxei as cobertas até o queixo e fechei os olhos. Voltei à posição segundos antes. A porta se abriu lentamente. Senti ele se aproximar da cama. Ficou parado ali por um longo momento. Eu não me movi. Mal respirava. Com medo de que ele ouvisse meu coração disparado. Annie? Sussurrou. Não respondi. Depois de mais alguns segundos, senti ele puxar o cobertor um pouco mais para cima. Ele estava me ajeitando na cama. Ouvi o som da cadeira sendo puxada de volta à escrivaninha. Ele retomou o trabalho. Meus olhos continuavam fechados, mas meus cílios tremiam. Debaixo das cobertas, minha mão segurava o celular com força. Ali dentro estava a prova. O motivo do meu assassinato. Então era isso que minha vida valia. 37 mil dólares em dívidas. E um colar de 8 mil dólares. Imediatamente enviei as fotos que tinha tirado para Harper, usando o aplicativo de mensagens criptografadas que havíamos configurado. Não adicionei nenhum texto. Não foi necessário. Eu sabia que ela entenderia. Depois que as imagens foram enviadas, apaguei toda a conversa e excluí as fotos da galeria do meu celular. Não deixei rastros. Continuei com minha encenação, fingindo estar em um sono profundo e doentio. Mas minha mente trabalhava mais rápido do que nunca. A dívida. A outra mulher. Os dois fios se entrelaçavam em uma única tapeçaria feia. Ele precisava de dinheiro. Muito dinheiro. Rápido. E a minha apólice de seguro de vida, com pagamento de 2 milhões de dólares, era a solução mais rápida e limpa para todos os problemas dele. A compreensão foi como ser jogada em um banho de água gelada. O frio era tão intenso que queimava. Mas eu não tinha tempo para luto. Eu precisava de mais. Precisava saber quem ela era. Greg ficou no quarto comigo pelo resto da manhã. Ao meio-dia, fez uma tigela de mingau simples para mim. Ele mesmo me deu a comida, como se eu fosse uma criança. Sua encenação gentil me causava arrepios. À tarde, ele teve uma videoconferência importante. Não podia fazê-la no quarto. Ele disse que não queria atrapalhar meu descanso. Transferiu o laptop de trabalho para o escritório. Annie, tenho uma reunião. Deve levar cerca de 1 hora. Fique aqui e descanse. Me chama se precisar de algo, tudo bem? Ok, respondi, com a voz quase um sussurro. Ele saiu e fechou a porta atrás de si. Um momento depois, ouvi o clique da porta do escritório sendo trancada. Essa era a minha chance. Saí da cama. Desta vez, meu alvo era o laptop pessoal dele. O prateado que ele mantinha na sala. Fui até lá e abri o aparelho elegante. A tela acendeu, exibindo o aviso de senha. Meu estômago se contraiu. Qual poderia ser a senha? Respirei fundo e comecei a tentar. Meu aniversário. Incorreto. O aniversário dele. Incorreto. Nosso aniversário. Ainda incorreto. Tentei todas as combinações possíveis relacionadas a mim, a nós. Todas estavam erradas. Minhas palmas começaram a suar. O pânico se espalhava. Eu não fazia ideia de quanto tempo a reunião realmente duraria. Precisava me apressar. Forcei-me a respirar lenta e profundamente. Calma, Annie. Pense. Ele estava planejando me matar. Apagar minha existência da vida dele. A senha não teria nada a ver comigo. Então com o quê? Com a nova vida dele. Com o novo amor. Minha mente voltou ao recibo da joalheria. E a voz doce no telefone.
chamando-o de Greg. Uma imagem começou a se formar. Será que a senha era o nome dela? Mas eu não sabia o nome dela. Fechei os olhos, tentando lembrar de qualquer detalhe que eu pudesse ter ignorado. Ele já havia mencionado outra mulher? Eu já tinha visto um nome suspeito nos contatos dele? Não. Ele era cuidadoso demais. Então percebi. O celular dele. O telefone que ele nunca, jamais deixava fora de vista. Quando ele me carregou para o quarto naquela manhã, onde estava o celular? Ele estava com ele quando fez a ligação, quando preparou o café da manhã. Mas agora estava no escritório, em uma reunião. Ele sempre usava o computador de mesa para videoconferências, porque a câmera e o microfone eram melhores. Então onde estava o celular? Seria possível que ele o tivesse deixado na mesa do escritório? Meu coração começou a bater com força. Era um risco insano. Mas também uma oportunidade enorme. Fui até a porta do escritório na ponta dos pés. Encostei o ouvido na madeira fria. Ouvi a voz dele, distante e profissional. Ele falava francês fluentemente. Estava completamente absorto na reunião. Devagar, girei a maçaneta. A porta se abriu apenas o suficiente. Prendi a respiração e espiei. O escritório era amplo. Ele estava sentado à mesa, de costas para mim. Usava fones de ouvido com cancelamento de ruído. E ali, no canto da mesa, estava o celular, conectado ao carregador. Minha mão tremia tanto que precisei fechá-la em punho. Eu faço isso? Corro esse risco? Se ele me pegasse, tudo acabava. Ele poderia decidir terminar tudo ali mesmo. Mas se eu não fizesse, talvez nunca conseguisse acessar o laptop. Talvez nunca descobrisse quem ela era. Eu ficaria presa nessa prisão de mentiras para sempre. Cerrei o maxilar. Chega. Tirei os chinelos e entrei descalça, silenciosa como um gato. O tapete grosso abafava meus passos. Eu não fazia nenhum som. Me esgueirei pela lateral da mesa. Ele não se mexeu. Devagar, estendi a mão. Meus dedos estavam a 1 centímetro do vidro frio do telefone. Então aconteceu. Ele terminou de falar, se recostou e girou a cadeira. Meu coração parou. Congelei. Se ele girasse um pouco mais, me veria. O tempo pareceu se alongar. Eu ouvia o sangue pulsando nos ouvidos. Mas, felizmente, ele apenas se espreguiçou e voltou a encarar a tela. A reunião não havia acabado. O terror me deixou coberta de suor frio. Não hesitei. Peguei o celular e saí da sala num instante. Fechei a porta sem fazer barulho. Desabei contra a parede do corredor, ofegante. Eu estava com o telefone. Corri para a sala e tentei desbloqueá-lo. Protegido por impressão digital e senha. A digital não me ajudava. Precisava do código. 6 dígitos. Tentei novamente. Meu aniversário. O dele. O nosso. Tudo errado. Restava uma última tentativa. Mais um erro. E o telefone ficaria bloqueado por 1 hora. Eu não podia falhar. Fiquei encarando a tela, minha mente acelerada. Tinha que ser uma data. Um novo começo. O recibo da joalheria. A imagem dela voltou à minha mente. A data do recibo. Abri a captura de tela que Harper havia me enviado e confirmei. Com a mão trêmula, digitei os 6 números. A tela piscou. E destravou. Eu estava dentro. Minha conversa não estava fixada no topo. Era um chat com uma mulher identificada apenas como Ellie. A foto de perfil mostrava uma mulher de cabelos longos e escuros, usando um vestido vermelho, de costas para a câmera. Ela era linda. Elegante. Cliquei no perfil dela nas redes sociais. A postagem mais recente era do mês anterior. Uma foto dela usando um colar delicado de diamantes. A legenda dizia: "Obrigada, meu amor, pelo início do meu novo capítulo." Eu reconheceria aquele colar em qualquer lugar. Era o que Greg havia comprado. No fundo da foto havia um espelho. E nele, o reflexo de um homem segurando o celular, com um sorriso suave enquanto a fotografava. O homem era Greg, meu marido. Toda a força deixou meu corpo. Desabei no chão, ainda segurando o telefone, encarando aquela imagem brilhante, feliz e condenatória. Então esse era o novo capítulo dela, a minha morte lenta e dolorosa. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, pingando no vidro frio da tela. Clique. O som da porta do escritório. Ela estava se abrindo. Greg saiu. Ele me viu sentada no chão, o rosto marcado pelas lágrimas. Annie? Ele correu até mim. O que houve? Por que você está no chão? Levantei o rosto, meus olhos vermelhos fixos nos dele. Na minha mão, eu ainda segurava o celular dele. A tela continuava acesa, exibindo a foto feliz dele com a outra mulher. E naquele único e silencioso momento, meu mundo inteiro parou completamente. A única coisa que se movia era a expressão no rosto de Greg, que mudou de puro choque para pânico frenético, e finalmente, para uma fúria fria e sombria. Ele começou a andar em minha direção. Cada passo pesado caía como um martelo no meu coração. Annie! Pela primeira vez, aquele tom perfeito e gentil desapareceu de sua voz. Foi substituído por algo frágil e forçado. O que houve? Por que você está no chão? Ele estendeu a mão, como se fosse me ajudar a levantar. Afastei-me do toque dele como se tivesse sido atingida por uma cobra. Não me toque! A voz que saiu de mim foi um grito cru, gutural. Nem parecia comigo. A mão dele congelou no ar. Os olhos finalmente caíram sobre o celular que eu ainda segurava.
Sobre a foto dele e da outra mulher, uma prova brilhante e condenatória pairando entre nós. Vi suas pupilas se contraírem. No segundo seguinte, ele avançou em minha direção como um animal encurralado. Você mexeu no meu celular! Ele rosnou tentando arrancá-lo das minhas mãos. Segurei com toda a força que tinha, protegendo-o com o corpo. Quem é ela? Gritei, com os olhos ardendo de lágrimas e raiva. Quem é essa mulher? Não é o que você pensa. Ele gaguejou, o rosto corado pela vergonha patética de um homem pego no flagra. Ela é só uma colega de trabalho. Uma colega? Eu ri. Uma risada selvagem e histérica, meio soluço. Que tipo de colega você presenteia com um colar de $8.000? Que tipo de colega você olha daquele jeito? Que tipo de colega faz você acumular $37.000 em dívida no cartão de crédito? Cada pergunta era uma bala, disparada uma após a outra, direto no peito dele. Toda a cor desapareceu de seu rosto, deixando-o em um tom horrível de branco. Ele não fazia ideia do quanto eu sabia. Você mexeu na minha carteira! A defesa dele desmoronou, substituída por uma raiva indignada e engasgada. Sim, eu mexi! Respondi, lutando para me levantar do chão. As ervas que Harper me deu ainda corriam pelo meu corpo, deixando-me fraca e instável, mas me forcei a ficar de pé. Eu não cairia. Greg, só me diga, quem é ela? Por que você fez isso comigo? As lágrimas agora escorriam livremente, mas não eram de tristeza. Eram uma máscara, escondendo o que queimava por baixo. Um ódio frio e intenso, tão forte que parecia capaz de despedaçá-lo. Ele me encarou, a boca abrindo e fechando como a de um peixe, enquanto tentava inventar uma nova mentira. Ele não podia admitir a verdade. No instante em que o fizesse, sua imagem de marido perfeito e amoroso seria destruída para sempre. Respirou fundo, e sua expressão suavizou de repente em um arrependimento triste e ensaiado. Annie, me escuta. Eu sei que errei. Era o último recurso dele, o apelo emocional. Mas, por favor, me deixe explicar. Ela é uma cliente importante. Eu tive que desempenhar um papel para conseguir o acordo. E a dívida? A empresa estava com problemas de fluxo de caixa. Eu só precisava de um empréstimo temporário. Foi uma atuação impecável. Se eu não soubesse do veneno, talvez até tivesse acreditado. Talvez o tivesse perdoado como uma tola e continuado bebendo a mistura mortal que ele preparava para mim todas as noites. Desempenhar um papel? Sussurrei, devolvendo as palavras a ele. Uma dor física atravessou meu peito. Não era encenação. Era real. Meu corpo, e os sintomas que eu sentia, eram a prova disso. E naquele momento, como se fosse combinado, as ervas de Harper entraram em ação. Meu coração começou a bater de forma irregular, descontrolada. Uma palpitação aguda e sufocante tomou conta de mim, roubando meu fôlego. O quarto começou a girar, as bordas da minha visão escurecendo. Geme, um som real de dor, enquanto segurava o peito. Eu não conseguia respirar. Annie! O falso arrependimento no rosto de Greg foi instantaneamente substituído por um pânico animal e genuíno. Ele avançou e me segurou quando meu corpo começou a balançar. O que está acontecendo? Annie, o que houve? Meu coração. Ofeguei, cada palavra sendo uma luta. Dói. Minhas pernas cederam. Enquanto ele lutava para me sustentar, usei as últimas forças que me restavam. Afrouxei os dedos. O telefone escorregou da minha mão e caiu silenciosamente no tapete grosso. Nenhum som. E enquanto ele caía, eu também me deixei cair na escuridão. No último segundo antes de apagar completamente, vi a expressão de puro terror no rosto de Greg. Ele estava com medo. Mas medo de quê? Das minhas perguntas? Ou de que eu estivesse morrendo ali, agora, bem na frente dele, arruinando seu plano perfeito e elegante? Eu não sabia, mas sabia de uma coisa. Esse colapso desviou a atenção dele de meu segredo foi descoberto, para minha esposa está morrendo. E por enquanto, isso me mantinha segura. Também consegui tirar as provas das minhas mãos e colocá-las na nuvem. O cheiro forte e limpo de álcool foi a primeira coisa que notei ao acordar. Eu não estava em um hospital, estava no nosso quarto. Greg limpava delicadamente minha testa e as palmas das minhas mãos com uma solução de álcool isopropílico. Seu rosto era uma máscara de exaustão e preocupação. Ele parecia exatamente o marido dedicado que passou a noite inteira acordado, cuidando da esposa gravemente doente. Se eu não soubesse a verdade, talvez até tivesse me emocionado com a atuação dele. Annie, você está acordada? Disse ele com a voz rouca de alívio. Deus, você me assustou pra caramba. Eu não respondi. Apenas virei a cabeça e encarei a janela, observando o céu cinza e pesado. Deixei meu rosto vazio, entorpecido. Esse era meu novo papel. A mulher tão destruída pela traição do marido e pela própria saúde debilitada que simplesmente havia desistido. Annie, por favor, diz alguma coisa. Ele estendeu a mão para a minha. Afastei-a bruscamente, como se o toque dele fosse um choque elétrico. Não me toque. Minha voz saiu fina, quase um sussurro. Você é imundo. Ele congelou. Toda a cor desapareceu do rosto dele. Annie, eu não quero olhar para você. Fechei os olhos e deixei uma única lágrima escorrer lentamente pela minha bochecha.
Você pode, por favor, me deixar em paz? Silêncio. O ar no quarto ficou pesado, sufocante. Depois de um longo momento, ouviu-se levantar e sair. A porta se fechou suavemente atrás dele. No segundo em que ele foi embora, meus olhos se abriram. A expressão frágil e devastada desapareceu, substituída por um olhar frio e atento. Sentei-me e examinei o quarto. Meu celular estava no criado mudo. O celular dele, não. Ele tinha levado. Eu já esperava por isso. A essa altura, ele provavelmente já tinha apagado qualquer vestígio dela do telefone. Talvez já tivesse ligado para ela, combinado versões, ajustado mentiras. Não importava. A prova mais importante já estava segura. Peguei meu celular e abri o aplicativo criptografado, aquele disfarçado de calculadora. Havia uma nova mensagem de Harper. Peguei a foto e as informações de contato. Você foi bem. O nome dela é Laura Miller, modelo. Assinou com algum tipo de agência de influenciadores. As redes sociais dela são um santuário do materialismo. Bolsas de grife, carros caros, restaurantes 5 estrelas. Pelo que parece, nosso garoto Greg é só mais um entre muitos sugar daddies da coleção dela. Também investiguei as finanças do Greg. Além dos 37 mil em dívidas de cartão de crédito, ele já fez mais de 200 mil em empréstimos online com juros absurdos. O homem está se afogando. Annie, você precisa sair daí. Agora. Não é seguro. Já falei com um amigo do meu avô na delegacia. Podemos registrar um boletim quando você estiver pronta. Li as mensagens com as mãos tremendo. Não de medo. De raiva. Laura Miller. Então esse era o nome dela. O tipo de mulher capaz de convencer um homem a matar a esposa para ganhar mais uma bolsa nova. E Greg. O tipo de homem que mataria a mulher que jurou amar e proteger para pagar dívidas e impressionar a amante. Ambos mereciam queimar no inferno. Ainda não, respondi. Por que não? Harper ligou imediatamente pela linha criptografada. O número estava bloqueado. A cadeia de evidências ainda não está completa, sussurrei. Ainda precisamos do laudo toxicológico oficial. O caso e a dívida são um motivo, mas não provam tentativa de assassinato. Ele vai dizer que foi só uma briga doméstica. Preciso de algo que o ligue diretamente ao veneno. E como você vai conseguir isso? Ele está te vigiando como um falcão. Eu vou sair daqui, disse. Mas não vou fugir, vou ser escoltada. Como assim? Harper, preciso que você venha até aqui. Como minha melhor amiga. E preciso que você me tire daqui. Na frente dele. Diga que vai me levar para um retiro de bem-estar, um lugar calmo, para eu me recuperar. E você acha que ele vai simplesmente deixar? Ele tem que deixar, respondi com uma risada fria. Agora eu sou uma mulher frágil e de coração partido. O caso dele me destruiu e preciso mudar de ares. É a coisa mais lógica do mundo. Se ele tentar me impedir, vai parecer culpado. E neste momento, tudo o que ele mais quer é manter a imagem de marido dedicado. Ok. Entendi, disse Harper. Estarei aí esta tarde. E lembre-se, acrescentei. Você tem que chegar furiosa, o melhor amigo indignado. Faça tudo girar em torno do caso e do meu coração partido. Não mencione o veneno. Nem sugira isso. Não se preocupe, respondeu ela. Eu nasci para esse papel. Desligamos. Deitei-me novamente e reassumi minha posição de esposa catatônica e devastada. Na hora do almoço, Greg trouxe uma bandeja de comida. Eu não toquei. Annie, você precisa comer alguma coisa, implorou, levando uma colher de arroz até minha boca. Virei o rosto. Não consigo comer. Só de olhar para você me dá nojo. Vi um lampejo de algo escuro e feio atravessar seus olhos. Logo foi substituído por uma expressão de dor profunda. Eu sei que você me odeia, disse ele. E tem todo o direito. Pode gritar comigo, pode me bater. Mas, por favor, não faça isso consigo mesma. Só uma mordida, eu imploro. Soava desesperado. Era uma atuação capaz de derreter qualquer coração. Mas eu sabia a verdade. Ele não tinha medo de que eu morresse de fome. Tinha medo de que eu morresse de um jeito que não estivesse no roteiro. Morrer assim não garantiria os 2 milhões do seguro. Olhei para ele e senti pena. De mim. Abri a boca e comecei a comer mecanicamente a comida que ele oferecia. Eu não morreria. Não antes de vê-lo ser arrastado para o inferno. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Greg foi atender. Da porta, ouvi a voz de Harper carregada de fúria justa. Greg, seu assassino do caralho! Era a hora do show. Harper invadiu o apartamento como um furacão. Ela olhou para mim, deitada na cama, pálida e magra, e seus olhos se encheram instantaneamente de lágrimas. Annie! Ela correu até a cama e segurou minha mão. Meu Deus, olha o que ele fez com você. As lágrimas dela eram totalmente convincentes, grandes e pesadas, escorrendo pelo rosto. Harper! Sussurrei o nome dela, deixando minha voz falhar de propósito. Então permiti que minhas próprias lágrimas corressem livres. Éramos uma cena patética, dramática e perfeita. Greg permaneceu parado na porta, completamente atônito. Harper, por favor, você está deixando ela agitada. Ela precisa descansar, disse ele, dando um passo para dentro do quarto. Fique longe dela.
Harper saltou de pé e apontou um dedo trêmulo diretamente para o rosto dele. Você é mesmo humano, Greg? Você faz ideia do quanto ela te amava? E você a traiu. Você fez isso com ela. Você a destruiu. Como você pôde fazer isso com ela? A voz de Harper ecoava aguda e furiosa pelo quarto. Ela era a personificação perfeita de uma amiga leal e indignada. O rosto de Greg se tornou uma mistura manchada de vermelho e branco. Eu sei que errei, gaguejou, olhando para o chão como uma criança repreendida. Eu ia explicar tudo para a Annie. Foi um mal-entendido. Mal-entendido? Harper praticamente cuspiu as palavras. Você acha que eu nasci ontem? Vou te dizer uma coisa, Greg. Annie não vai passar mais um minuto nesta casa. Ficar perto de você está literalmente matando ela. O cenário era perfeito. Do que você está falando? Perguntou ele, os olhos se estreitando com desconfiança. Eu vou levá-la comigo, declarou Harper. Vou levá-la para um lugar longe de você. Um lugar onde ela possa descansar de verdade e se recuperar. Não. A palavra saiu dele em pânico bruto. A reação foi ainda mais intensa do que eu esperava. Annie está muito doente. Ela não pode ir a lugar nenhum. Ela precisa ficar aqui, comigo, onde eu possa cuidar dela. Cuidar dela? Harper soltou uma risada aguda e sarcástica. Você não quer cuidar dela. Você quer mantê-la prisioneira. Você tem medo que ela vá embora e conte para todo mundo o tipo de monstro que você realmente é. A acusação atingiu em cheio. Não era exatamente a verdade, mas produziu o efeito certo. O rosto de Greg se contorceu de raiva. Isso não é verdade! Ele rugiu. Eu estou preocupado com a saúde da minha esposa. Ah, é? Rebateu Harper. Então é por isso que você estava transando com a sua amante enquanto sua esposa estava em casa doente e sozinha? Harper! Greg deu um passo ameaçador à frente, a voz baixa e carregada de ódio. Isso é um assunto privado entre mim e a Annie. Você é uma estranha. Seria melhor ficar fora disso. Estranha? Harper zombou. Eu sou a melhor amiga da Annie. E agora sou a única família que ela tem. Os problemas dela são meus problemas. E eu não vou sair daqui sem ela. Ela se virou para mim, a voz suavizando imediatamente. Annie, querida, me diz. Você quer vir comigo? Podemos ir para algum lugar tranquilo. Montanhas, praia. Vamos esquecer tudo isso. Olhei para o rosto suplicante de Harper e depois para o de Greg, tenso e desesperado. Assenti lentamente, com dificuldade. Quero ir, sussurrei. Eu quero sair daqui. O último traço de cor desapareceu do rosto de Greg. Ele me encarava com choque, raiva e um estranho sentimento de traição, como se eu fosse a culpada. Annie, você não pode, disse em um sussurro baixo e desesperado. Você está doente demais. Não posso deixar você sair da minha vista. As palavras soavam cheias de amor e preocupação. Se eu não soubesse a verdade, poderia acreditar que ele me amava mais do que a própria vida. Eu não confio em você com ela, declarou Harper, colocando-se entre nós, como um escudo. De agora em diante eu vou cuidar da Annie. Você não tem esse direito. Tenho mais direito do que você jamais teve. Eles gritavam um com o outro, travando uma disputa feia e furiosa ao redor da minha cama. Discutiam por mim como se eu fosse um objeto, e de certa forma, eu era. Observei o rosto bonito de Greg se transformar em algo feio e distorcido pela raiva. Nos olhos dele, vi uma necessidade desesperada de me manter ali, sob seu controle. Percebi que palavras não bastariam. Eu precisava de algo mais extremo. Respirei fundo e encontrei o olhar de Harper. Dei a ela um sinal silencioso, rezando para que entendesse. Então comecei a convulsionar. Meus olhos reviraram e um som baixo e borbulhante escapou da minha garganta. Meu Deus! Harper gritou com terror genuíno. Annie, o que está acontecendo com ela? Greg congelou, o rosto tomado por pânico absoluto. Chame uma ambulância! Liga para o 190! Harper gritou. Agora! Ele saiu do transe e começou a discar, as mãos tremendo. Eu permanecia na cama, meu corpo ainda convulsionando. Por dentro, minha mente estava clara e fria. Eu sabia que estava entrando em uma nova guerra. Mas desta vez, eu não seria o cordeiro sacrificial. Ao longe, ouvi o som de uma sirene se aproximando. Para mim, soou como um grito de guerra. Está acontecendo, Greg. Seu pior pesadelo começou. Eu estou fora do seu controle. Enquanto os paramédicos me colocavam na maca, vi Greg pela janela da ambulância, correndo atrás, o rosto tomado por pânico e confusão. E, lentamente, deixei os cantos da boca se erguerem, em um sorriso frio e triunfante. O grito da sirene da ambulância rasgou a noite silenciosa. Deitei na maca estreita, com os olhos bem fechados, mas eu conseguia ouvir tudo. Harper segurava minha mão, a palma escorregadia de suor nervoso. Ouvi enquanto ela fazia um relato frenético e ofegante da minha condição para o paramédico. Foi de repente, palpitações, depois uma convulsão. Ela mal está consciente. Ela anda tonta e exausta há semanas, mas achávamos que era só estresse. A voz dela era uma sinfonia perfeita de pânico e lágrimas. E então houve outra voz. Do lado de fora da ambulância, ficando cada vez mais distante. Greg. Ele gritava meu nome. Annie! Annie! A voz dele estava carregada de algo que soava como terror real.
Tive que morder o interior da bochecha para não sorrir. Do que ele tinha tanto medo? Será que achava que eu estava morrendo? Não. Ele tinha medo de que eu estivesse morrendo fora do roteiro, medo de estar perdendo o controle. A ambulância parou bruscamente diante da emergência do principal hospital da cidade. Fui levada rapidamente para uma sala de trauma. Instrumentos frios e metálicos foram presos ao meu corpo. Um monitor cardíaco começou a apitar, um som rítmico e constante preenchendo o ambiente. Médicos e enfermeiros me cercaram. Colheram meu sangue, mediram minha pressão, instalaram um soro. Fiquei ali, mole e inerte, deixando que fizessem o que quisessem. Harper permaneceu ao meu lado o tempo todo. Ela não se afastou nem por um segundo. Senhora, a senhora vai precisar aguardar do lado de fora, disse uma enfermeira. Eu sou a única família que ela tem. Harper respondeu firme. Os pais dela estão fora do estado. Não vou sair do lado dela. A convicção na voz dela era inabalável. A enfermeira olhou para Harper, depois para meu rosto pálido e imóvel, e cedeu. Tudo bem, mas fique atrás desta linha. Nesse instante, as portas duplas da sala de trauma se abriram com força. Greg entrou correndo. O cabelo estava bagunçado, a camisa desalinhada. O rosto era uma máscara de preocupação frenética. O que está acontecendo com ela? Exigiu, tentando se aproximar da minha cama. Fique longe dela. Harper se moveu como uma leoa, colocando o próprio corpo entre nós. Você ainda não causou estragos suficientes? O rosto de Greg empalideceu. Doutor? Harper não deixou que ele terminasse. Virou-se para o médico responsável. Doutor, minha amiga está assim porque descobriu que o marido a traiu. O estresse causou isso. Ele não pode ficar aqui. Ele vai piorar o estado dela. As palavras ecoaram pelo quarto estéril. Todos os olhares, médicos e enfermeiros, se voltaram para Greg. As expressões eram uma mistura de pena e desprezo. O rosto dele ficou vermelho, de um tom feio e intenso. Que diabos você está dizendo? Sibilou para Harper. Estou mentindo? Ela rebateu. Por que você não mostra suas mensagens com uma mulher chamada Laura? Laura. Quando Harper disse o nome, alto e claro, vi Greg estremecer. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível. Mas eu vi. O último resquício de resistência se apagou do olhar dele. Ele lançou para Harper um olhar carregado de ódio puro. Isso é um assunto privado. Isso é uma questão de vida ou morte. Harper cortou. E estou pedindo, doutor, pelo bem da paciente, que ele seja retirado desta sala. O médico, um homem cansado na casa dos 50 anos, olhou para Greg e depois para a linha ainda irregular no monitor cardíaco. Senhor, vou ter que pedir que se retire. Precisamos manter a paciente calma. Eu sou o marido dela. Greg rugiu, a voz falhando. Tenho o direito de estar aqui. O marido? Harper soltou uma risada de desprezo. O marido que a traiu e a colocou no hospital? Segurança. O médico chamou para o corredor. Poucos segundos depois, 2 seguranças grandes apareceram. Por favor, acompanhem este senhor para fora da emergência, disse o médico, apontando para Greg. O olhar dele misturava fúria absoluta e humilhação total. Ele me encarou, abriu a boca como se fosse dizer algo. Mantive os olhos fechados. Eu era a esposa inconsciente e à beira da morte. Por fim, deixou que os seguranças o conduzissem para fora. As portas duplas se fecharam atrás dele, e de repente, ele se foi, trancado fora do meu mundo. Deixei uma das pálpebras se abrir levemente. Vi Harper me lançar um pequeno sinal triunfante. Nós vencemos a primeira rodada. Nesse momento, as portas da sala de trauma se abriram novamente. Um médico de aparência distinta entrou, usando óculos de aro dourado. Parecia ter pouco mais de 40 anos. Foi direto até minha cama. Os olhos do outro médico se arregalaram. Dr. Moss, o que o senhor está fazendo aqui? Vim para consultar esta paciente, respondeu ele, pegando meu prontuário. Seus olhos percorreram os papéis, depois se voltaram para o meu rosto. E então, de forma tão sutil que ninguém mais percebeu, ele piscou para mim. Um alívio intenso percorreu meu corpo. Era ele, o ex-aluno do avô de Harper, o melhor cardiologista do estado, Dr. Moss. A condição desta paciente é complexa, disse ele, com voz baixa e firme. Meu diagnóstico preliminar é cardiomiopatia induzida por estresse. Vou assumir o caso a partir de agora. Quero que ela seja transferida imediatamente para um quarto privado. A autoridade na voz dele era inquestionável. Sim, doutor, respondeu o outro médico assentindo. Olhei para o Dr. Moss. Naquele instante, soube que o hospital não era mais uma prisão. Era uma fortaleza. E Greg, o homem que tentou me prender, estava do lado de fora. Pela primeira vez, ele era um completo estranho. Ainda dava para ouvir ao longe a voz dele discutindo com os seguranças no corredor. Um pequeno sorriso frio tocou meus lábios. Isso é só o começo, Greg. Aproveite a sensação de impotência. De estar fora de controle. Eu senti isso por 2 anos. Agora é a sua vez. Eles me transferiram para um quarto privativo na ala de cardiologia. Um quarto simples. Com um segurança de plantão 24 horas por dia do lado de fora da porta. Foram ordens do Dr. Moss. A justificativa oficial era que a paciente se encontrava em um estado emocional frágil e precisava de paz e silêncio absolutos. Sem visitas. Claro, sem visitas, não se aplicava a Harper. Como minha única guardiã designada, ela tinha acesso ilimitado.
Greg, porém, foi completamente excluído. Soube depois que ele fez um escândalo. Ameaçou processar o hospital, chamar advogados. Mas o Dr. Moss era praticamente um deus naquele lugar, e suas ordens eram incontestáveis. No fim, Greg não passou de um tigre sem garras nem presas, condenado a andar de um lado para o outro no extremo do corredor. Ele se recusava a ir embora. Estava esperando uma chance de recuperar o controle. Uma chance que nunca teria. Dentro do quarto, o próprio doutor Moss coletou uma nova amostra do meu sangue. Também retirou um pequeno fio do meu cabelo e o selou em um saco de evidências. As amostras de sangue e cabelo já estão a caminho do laboratório forense, disse ele, ajustando os óculos no nariz. Meu ex-aluno está supervisionando os testes pessoalmente. Devemos ter os resultados em até 48 horas. O relatório virá direto para mim. A voz dele era calma e tranquilizadora. Obrigada, tio Moss, disse Harper com gratidão evidente. Não me agradeça. Tenho uma dívida com seu avô. Dr. Moss me olhou e em seus olhos vi uma mistura de pena e admiração. Você é uma mulher muito corajosa. Suportar tudo o que suportou e ainda ter clareza para lutar é notável. As palavras fizeram meus olhos arderem. Eu só quero viver, sussurrei. E você vai, respondeu ele com convicção. E terá justiça. E agora, o que eu faço? Perguntei. Nada, disse o Dr. Moss. Para o mundo, você é uma mulher de coração partido cuja traição do marido causou um estresse severo e um problema cardíaco. Seu diagnóstico oficial é cardiomiopatia induzida por estresse, também conhecida como síndrome do coração partido. Os sintomas correspondem perfeitamente ao que você apresentou. E é quase impossível distinguir isso de um dano real ao músculo cardíaco em exames comuns. Vou administrar apenas vitaminas e nutrientes inofensivos. Seu único trabalho é ficar aqui e descansar. Deixe o resto conosco. Assenti. Pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Agora eu tinha uma equipe poderosa. E juntos, construímos uma fortaleza ao meu redor. Do outro lado da parede, Greg estava prestes a viver as 48 horas mais longas de sua vida. Ele não podia me ligar. Harper bloqueou o número dele no meu celular. Ele não podia me ver. E as enfermeiras do andar foram instruídas a não fornecer nenhuma informação. As únicas atualizações vinham de Harper, que ocasionalmente saía do quarto para dizer, com um olhar frio e hostil, que meu estado era crítico e que eu poderia ser transferida para a UTI a qualquer momento. Eu sabia que ele devia estar perdendo a sanidade. Seu plano perfeito estava fora de controle. A presa que deveria morrer lentamente e em silêncio em casa havia escapado e agora estava protegida em um castelo que ele não conseguia invadir. As dívidas continuavam vencendo. E uma mulher como Laura não era paciente. Harper tinha suas próprias fontes e continuava observando Greg. Ela me contou que ele atendeu uma ligação no corredor. Estava escondido na escada, a voz baixa e desesperada enquanto discutia com alguém do outro lado da linha. Só me dê mais um pouco de tempo. Eu prometo que vou conseguir o dinheiro. Ela está perto do fim, eu juro. É só uma questão de tempo. Laura, por favor, confia em mim. Estamos quase lá. Não, espera. Não desliga. Harper reencenou a conversa, imitando perfeitamente o tom patético de Greg. Eu conseguia imaginar. Laura do outro lado da linha, fria e impaciente, exigindo o dinheiro. Greg estava encurralado. De um lado eu, a esposa inconvenientemente moribunda. Do outro, a pressão esmagadora da dívida e de uma amante exigente. Ele devia estar desesperado. Desesperado o suficiente para fazer algo estúpido. E fez. Naquela noite, uma enfermeira que eu não conhecia entrou no meu quarto trazendo uma bandeja com uma tigela de sopa. Senhora Hollander, hora do seu caldo, disse ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. Olhei para ela, depois para a tigela. Aquilo não era comida de hospital. Era o caldo escuro, amargo, de cheiro familiar. Meu sangue gelou. Ele estava fazendo sua jogada. Tinha pago alguém. Estava tentando invadir a fortaleza. Para terminar o que havia começado. Não disse nada. Apenas estendi a mão e apertei o botão de emergência. O sorriso da falsa enfermeira desapareceu. Ela não esperava que uma mulher à beira da morte reagisse tão rápido. Virou-se e tentou fugir. Tarde demais. O segurança já estava na porta, junto com Harper e duas enfermeiras de verdade. Parem ela! Gritou Harper. A falsa enfermeira foi contida imediatamente. A tigela caiu de suas mãos e se espatifou no chão. O líquido escuro se espalhou pelos azulejos brancos como uma poça de sangue. Greg. Você está ficando descuidado. Tão desesperado que tenta algo tão óbvio. Seu fim está chegando. E vai ser rápido. A falsa enfermeira foi levada para a delegacia de polícia mais próxima. E ela confessou tudo. Tinha sido Greg. Ele a abordou na cafeteria do hospital e ofereceu $5.000. Tudo o que ela precisava fazer era fingir ser enfermeira e entregar uma tigela de remédio especial para a esposa dele. Ele disse que era um remédio caseiro, uma receita secreta de família, e que precisava levá-lo escondido porque o hospital tinha uma política rígida de proibição de comida de fora. A história estava cheia de falhas. Mas foi o suficiente para Greg ganhar uma nova e interessante anotação em seu registro policial. Não foi o bastante para acusá-lo imediatamente de tentativa de homicídio. Ainda não.
Mas aquela jogada estúpida e desesperada nos deu a oportunidade perfeita. O Dr. Moss usou o incidente como moeda de troca para me transferir para a ala médica internacional. Os quartos ali eram menos parecidos com um hospital e mais com um hotel 5 estrelas. Tinham acesso por cartão-chave, elevador privado e vigilância constante. Greg agora estava completamente e fisicamente isolado de mim. Ele nem sequer conseguia subir até o meu andar. Soube que a polícia o levou para interrogatório e que ele saiu da delegacia parecendo um animal selvagem, raivoso. Ele causou uma grande cena no saguão do hospital. Mas ninguém lhe deu atenção. Ele era apenas um palhaço. Um artista patético, encenando seu último e inútil ataque de fúria em um palco que ele mesmo construiu e destruiu com as próprias mãos. 48 horas depois, era uma tarde clara e ensolarada. O doutor. Moss e Harper entraram no meu quarto, acompanhados por um homem sério, usando uniforme de policial. Senhorita Hollander, disse o homem, estendendo a mão. Sou o Capitão Duncan, da Divisão de Investigação Criminal. Apertei a mão dele. Capitão, obrigada por virem. Fomos informados sobre sua situação, disse ele, com a voz firme, e recebemos o laudo toxicológico do Dr. Moss. Ele tirou um arquivo da pasta e me entregou. O relatório confirma a presença de um alcaloide altamente concentrado tanto no caldo quanto na amostra do seu cabelo. Especificamente, um veneno derivado da raiz crua de acônito. Combinado aos seus relatórios médicos e às demais evidências que reunimos, agora temos o suficiente para acusar formalmente seu marido, Greg Hunter, de tentativa de assassinato. Olhei para o relatório, para a prova em preto e branco do crime dele. E as lágrimas que eu vinha segurando há tanto tempo finalmente caíram. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de puro alívio. Obrigada, sussurrei com a voz rouca. Estamos apenas fazendo nosso trabalho, disse o Capitão Duncan. Mas agora precisamos da sua ajuda. Qualquer coisa. Este é um caso particularmente hediondo, senhora. Hollander. O uso de um veneno de ação lenta e prolongada, administrado por alguém de confiança, é um método extremamente insidioso. Se não fosse o aviso daquela mulher na cafeteria, você quase certamente estaria morta. Queremos garantir que ele receba a pena máxima possível. Para isso, precisamos provar premeditação. Precisamos pegá-lo em flagrante. Eu entendi. Eles não queriam apenas prendê-lo. Queriam enterrá-lo juridicamente. O que você precisa que eu faça? Uma ideia perigosa, que vinha se formando silenciosamente na minha mente, de repente ficou clara. Vou sair do hospital, eu disse. O quê? Harper e o Dr. Moss falaram ao mesmo tempo. Annie, não! Isso é loucura! Capitão, disse eu encarando o policial. Quero armar uma armadilha para ele. Quero atraí-lo para um lugar onde possamos finalmente pegá-lo. O Capitão Duncan me olhou por um instante, com um brilho de admiração nos olhos. Estou ouvindo. Ele está desesperado agora, continuei com a voz fria e firme. Ele não consegue chegar até mim. Nem sequer obter informações. Todo o plano dele desmoronou. Ele é como um animal encurralado, procurando qualquer saída. E eu vou oferecer uma. Vou fazê-lo acreditar que mudei de ideia. Harper vai ligar para ele. Vai dizer que estou morrendo. Que meu estado piorou, e que me restam apenas alguns dias. Vai dizer que eu o perdoei. Que sinto falta dele. Que não quero morrer em um quarto de hospital frio e estéril. Quero voltar para casa. Quero passar meus últimos dias na casa. Que dividimos. Então, ela vai mencionar meu testamento. Vai dizer que pedi ao meu advogado para preparar os papéis. E que, se ele vier me buscar, eu vou assiná-los. Vou deixar tudo para ele. Incluindo os 2 milhões de dólares do seguro. Como meu último ato de amor. E você acha que ele vai acreditar nisso? Perguntou o Capitão Duncan. Ele vai, respondi sem hesitar, porque sempre acreditou que eu era pateticamente apaixonada por ele. Ele acha que sou fraca e incapaz de viver sem ele. Na mente dele, uma mulher cega pelo amor é capaz de qualquer coisa, por mais irracional que seja. E quando se adiciona uma herança de 2 milhões de dólares à equação, essa é a última chance dele. Uma aposta que ele não vai conseguir recusar. O Capitão Duncan refletiu por um momento. Então assentiu. Está bem. Vamos fazer do seu jeito. Quando ele colocar os pés naquele apartamento, nós o pegamos. E assim, o plano final foi traçado. Naquela noite, Harper ligou para Greg usando meu telefone. Chamou por um longo tempo até que ele finalmente atendeu. A voz dele soava rouca e exausta. Harper começou a atuação da vida dela. Chorou, gritou, disse que eu estava piorando rápido. Disse que eu era uma tola e que, mesmo à beira da morte, ainda pedia por ele. Falou do testamento. Falou do dinheiro. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio atônito. Então ouvi a voz de Greg, carregada de emoção falsa, tentando esconder a euforia. Onde ela está? Estou indo buscá-la. Vou levá-la para casa. Harper desligou. Ela me olhou, com um sorriso sombrio e úmido. O peixe, disse ela, mordeu a isca. 1 hora depois, o carro de Greg parou na entrada do hospital. Ele correu para o saguão. Eu o esperava sentada em uma cadeira de rodas, com Harper atrás de mim.
Usava um avental hospitalar largo demais. Meu rosto estava maquiado para parecer amarelado e magro. Meus lábios estavam secos e rachados. Minha pele, mortalmente pálida. Eu era a imagem perfeita de uma flor linda e moribunda. Ele me viu. E parou abruptamente. Depois começou a andar em minha direção. Os olhos dele estavam presos em mim. E neles não havia amor. Nem piedade. Apenas uma excitação gananciosa e febril. O olhar de um predador diante da presa. Ele se ajoelhou à minha frente e segurou minha mão fria entre as dele. Annie, sussurrou com falsa emoção. Estou aqui. Vamos para casa. Levantei o rosto devagar e encarei aquele homem que um dia amei e agora odiava com cada fibra do meu ser. E lhe ofereci um sorriso fraco e quebradiço. O carro se movia suavemente pelas ruas da cidade. Encostei a cabeça na janela do lado do passageiro. Os letreiros de neon se misturavam, formando um rio de luzes coloridas. Era bonito. E tão frio. Você está com frio, Annie? A voz de Greg era um murmúrio suave ao meu lado. Ele estendeu a mão e aumentou o aquecimento. Quer usar minha jaqueta como cobertor? A voz dele estava ainda mais cuidadosa do que antes, delicada demais. Como se eu fosse algo frágil e precioso que ele quase tivesse perdido. Balancei a cabeça. Não olhei para ele. Não estou com frio. Minha voz saiu baixa, fraca. Cada palavra parecia exigir um esforço enorme. Tudo bem. Ele tirou uma das mãos do volante e pousou a dele sobre a minha. Estava quente. Aquela mão já tinha sido meu lugar favorito no mundo. Agora parecia uma cobra venenosa enrolada em meus dedos. Eu não afastei a mão. Deixei que ele segurasse. Senti o leve suor na palma dele, aquele que vem da excitação. O que o deixava tão animado? A ideia de me ter novamente sob controle? Ou a certeza de que $2 milhões estavam ao alcance? Provavelmente as duas coisas. Annie, não fique brava com a Harper, ele disse de repente. Ela só estava tentando te proteger. Eu sei que tudo isso é culpa minha. Sei o quanto te machuquei. Quando você melhorar, juro que vou me ajoelhar e implorar seu perdão na frente de todos os nossos amigos. Ele soava arrependido. Como um homem que realmente tivesse entendido seus erros. Virei o rosto para encará-lo. Os postes de luz iluminavam seu perfil em flashes rápidos de claro e escuro. Ele ainda era bonito. Perfeito demais por fora. Greg, sussurrei. Sim, estou aqui. Você já me amou de verdade? A pergunta ficou suspensa no ar dentro do carro, pesada como um objeto físico. A mão dele se apertou no volante. O carro desviou levemente. Claro que amei, respondeu, a voz de repente mais dura. Claro que eu te amo. Você é a única pessoa que eu já amei. Eu te amo desde o primeiro momento em que te vi. Nunca houve mais ninguém. Era um discurso bonito. 2 meses antes, aquelas palavras teriam me feito chorar de felicidade. Agora soavam como um ator ruim lendo um roteiro medíocre. Sorri. Deve ter parecido patético. Que bom, murmurei. Fico feliz em ouvir isso. Annie, eu prometo. Nunca mais vou te machucar. A voz dele relaxou, confiante de que eu tinha acreditado. Quando você melhorar, vamos viajar. Vamos para a Grécia, como você sempre quis. Ver o mar Egeu. Só nós dois, sem distrações. Ele pintava um futuro perfeito. Mas tudo o que eu via era ele e Laura, deitados numa praia da Grécia, gastando o dinheiro do meu seguro de vida. Uma onda de náusea subiu pelo meu estômago. Tudo bem, respondi, entrando no jogo. Mas tem uma coisa que precisamos fazer antes. O quê? A antecipação deixou a voz dele mais aguda. Meu testamento. Ao dizer a palavra, vi o pomo de Adão dele se mover. Meu advogado enviou os documentos para o meu e-mail. Eu ainda não assinei. Estava esperando. Queria que você estivesse comigo quando eu assinasse. Quero ter certeza de que você vai receber tudo. Annie, não diga isso, ele protestou, com uma urgência exagerada. Você não vai morrer, vai melhorar. Eu conheço meu próprio corpo, disse, balançando a cabeça. Deixei escapar uma única lágrima, perfeita e resignada. Greg, é a última coisa que posso fazer por você. Considere um presente. Um presente de casamento, para você e ela. Minha voz saiu pequena, doce, cheia de falso perdão. Ele ficou em silêncio. O ar dentro do carro se tornou pesado. Eu ouvia a respiração dele, irregular, carregada de excitação contida. Por fim, ele falou, rouco. Annie, por favor, não diga isso. Eu já terminei com ela. Sempre foi você. A mão dele apertou a minha com força. Você precisa acreditar em mim. Eu acredito, respondi. E eu acreditava. Acreditava que ele era capaz de me matar por dinheiro. Acreditava que ele fugiria com minha herança e com a amante. Acreditava que ele era um monstro usando um rosto bonito como disfarce. O carro entrou no condomínio. Vi a luz quente e alaranjada da nossa janela. Chegamos, ele disse. Havia um leve tremor na voz. Sim, nós chegamos. Chegamos ao seu julgamento final. Greg estacionou o carro no nosso lugar designado. Ele não desligou o motor imediatamente. Apenas ficou ali, virou-se para mim e ficou olhando. Sua expressão era uma névoa densa e indecifrável, uma mistura de ganância, impaciência, amor falso
e a fria e cruel satisfação de um predador prestes a conquistar seu prêmio. Annie, você está... Tem certeza de que quer fazer isso? Ele perguntou. Um último teste. Sim, sussurrei, assentindo. Quero ir para casa. Ele não disse mais uma palavra. Saiu do carro, deu a volta até ao meu lado e abriu a porta. Então me pegou nos braços com o cuidado e a delicadeza de quem segura uma frágil boneca de porcelana. Os braços dele já foram meu mundo inteiro. Agora pareciam tão frios quanto um túmulo. Apoiei a cabeça no peito dele e respirei seu cheiro. O cheiro de um assassino. Ele me carregou até o elevador. As paredes espelhadas refletiam nossa imagem. O marido alto, bonito e amoroso. A esposa frágil, moribunda e adoradora. Parecíamos um casal perfeito, trágico e romântico. A ironia era tão densa que eu poderia ter engasgado com ela. As portas do elevador se abriram. Ele me levou até a porta do nosso apartamento. Desbloqueei. Estamos em casa, Annie. Ele sussurrou. Ele me deitou suavemente no sofá da sala e me cobriu com um cobertor macio. Tudo no apartamento estava exatamente como eu tinha deixado. Limpo, arrumado, acolhedor. Mas o ar vibrava com uma energia estranha e tensa. Eu sabia que não estávamos sozinhos. Que havia olhos escondidos nos observando de todos os cantos da sala, assistindo ao ato final daquela tragédia se desenrolar. Vou pegar um copo d'água para você, disse Greg, levantando-se. Não. Minha mão puxou fracamente a camisa dele. Estou tão cansada, eu só... Quero acabar logo com isso. Olhei para ele, meus olhos cheios de súplica. Vi um lampejo de algo passar pelo olhar dele. Ok, disse com a voz tensa de antecipação. Onde estão os documentos? Estão no meu laptop. Meu advogado mandou por e-mail. O laptop está no quarto. Você fica aqui, vou buscar. Ele caminhou rapidamente até o quarto e voltou um momento depois com meu laptop rosa. Colocou-o sobre a mesa de centro e abriu. A tela piscou e ganhou vida. A senha é o seu aniversário, eu disse. Ele digitou sem hesitar. A área de trabalho apareceu. O protetor de tela ainda era uma foto nossa na praia. Parecíamos tão felizes, tão apaixonados. Qual é o ícone do correio? Ele perguntou. A pequena raposa. Ele clicou. No topo da caixa de entrada havia um e-mail com o assunto. Testamento. A respiração dele acelerou. O documento legal preencheu a tela. Estava tudo ali. Uma lista detalhada de todos os meus bens. O apartamento, o carro, a conta poupança. E, claro, a apólice de seguro de vida de $2 milhões. Na parte inferior, o nome do único beneficiário. Greg Hunter. Os olhos dele estavam grudados na tela, como os de um lobo faminto finalmente encurralando a presa. Toda a aparência de luto havia desaparecido. Você... quer que eu imprima? Perguntou com a voz rouca. Sim, a impressora está no escritório. Ele pegou o laptop e correu para lá. Um momento depois, ouviu o zumbido da impressora. Ele voltou segurando as páginas ainda quentes nas mãos. As páginas que guardavam todos os seus sonhos gananciosos e assassinos. Annie, disse ele, ajoelhando-se à minha frente. Aqui. Você deveria ler tudo para garantir que está correto. Eu não peguei os papéis. Apenas olhei para ele. Greg, antes de eu assinar, posso pegar uma última tigela do seu caldo? O pedido o surpreendeu. Ele claramente não esperava por isso. O caldo? Sim, eu só quero provar mais uma vez, disse com a voz cheia de amor. Um olhar de puro êxtase cruzou o rosto dele. Eu não estava apenas assinando minha sentença de execução. Eu estava pedindo o veneno. Sim, disse, levantando-se de um pulo. Claro, espere aqui. Vou fazer agora. Ele correu para a cozinha. Ouvi a geladeira abrir, o saco pré-embalado de ervas sendo retirado, a faca batendo na tábua de corte. Rápido, rápido, rápido. Meu coração, porém, estava perfeitamente imóvel. Devagar, levantei-me do sofá e caminhei, um passo de cada vez, até a porta da cozinha. Ele estava de costas para mim, despejando o conteúdo do saco no pote de barro. Greg. Minha voz não estava alta, mas era claríssima. O sussurro fraco havia desaparecido, substituído por uma calma fria e desconhecida. A mão dele congelou. Devagar ele se virou. E me viu ali, de pé na porta com os olhos claros e brilhantes. A expressão no rosto dele era de puro choque. Annie? Como você está em pé? Por que eu não estaria? Perguntei, um sorriso frio se espalhando pelo meu rosto. Eu não deveria estar no meu leito de morte? Do que você está falando? Ele gaguejou. Acho que você sabe exatamente do que estou falando. Lembra da mulher na lanchonete, Greg? A Conitum, raiz de alcaçuz? Isso soa familiar? Laura Miller. Que nome bonito, não é? E aquela apólice de seguro de $2 milhões. Você deve estar louco para colocar as mãos nela. Cada frase era um golpe. Eu o vi desmoronar sob o peso delas. A cor sumiu de seu rosto, deixando-o cinza. Ele cambaleou até encostar no balcão. Você... sabe? Sussurrou. Nos olhos dele não havia nada além de ódio cru. Eu sei de tudo, e estive esperando. Esperando você mostrar seu verdadeiro rosto. Impossível! Ele gritou. Você não pode saber. Mas eu sei, respondi, encarando seu rosto agora distorcido e feio.
Acabou, Greg. Você perdeu. Eu perdi? Ele riu, um som selvagem e descontrolado. Você acha que ganhou, Annie? Mesmo sabendo, você não tem provas. Sem provas, você é só mais uma mulher louca. Eu vou te matar. Aqui, agora. E vou dizer a todos que seu coração fraco finalmente cedeu. Ele avançou sobre mim como um animal encurralado. As mãos dele se estenderam para minha garganta. Eu não me mexi. Apenas sorri, um sorriso triste e piedoso. No instante antes de seus dedos tocarem minha pele, as portas do quarto, do escritório e da varanda se abriram ao mesmo tempo. Uma dúzia de policiais invadiu o apartamento. O capitão Duncan estava à frente, armas apontadas diretamente para Greg. Parado! Polícia! Greg congelou. As mãos ficaram a poucos centímetros da minha garganta. A expressão em seu rosto era um retrato perfeito de loucura, choque e, por fim, desespero absoluto. Devagar, ele virou a cabeça e viu a sala cheia de policiais, os canos negros das armas. Então entendeu. Ele não tinha voltado para casa. Tinha caído em uma armadilha perfeitamente preparada. O capitão Duncan se aproximou, segurando um par de algemas prateadas. O clique foi nítido, definitivo. Ele algemou as mãos que um dia tinham feito sopa para mim, as mesmas que acabaram de tentar me matar. Greg Hunter, disse o capitão, com a voz fria como aço. Você está preso. Eles levaram Greg embora. Ele não resistiu, não gritou. No momento em que as algemas se fecharam, toda a força de ação desapareceu dele. Era apenas um homem manco e derrotado, sendo segurado por 2 policiais. Quando passou por mim, levantou a cabeça e me olhou. Não havia mais fingimento em seus olhos. Apenas um ódio cru, puro e animalesco. Sustentei o olhar sem pestanejar. Não senti medo. Não senti triunfo. Apenas um cansaço vasto e vazio. Eu amei aquele homem por 8 anos. Toda a minha juventude foi dedicada a ele. E agora, finalmente, tudo tinha acabado. O capitão Duncan se aproximou de mim. Senhorita Hollander, você fez algo muito corajoso. Nós cuidaremos daqui. Você não precisa mais se preocupar. Agora está segura. Assenti. Obrigada. Mais uma coisa, disse ele. Aquela mulher da lanchonete. Enviamos alguns policiais para a cidade natal dela para encontrá-la. Avisaremos assim que tivermos novidades. Ok. A polícia começou a processar a cena do crime, fotografando, coletando provas. A panela com o veneno ainda no fogão. O testamento recém-impresso, coberto pelas impressões digitais gananciosas de Greg. Estava tudo ali. Um caso claro e fechado. Harper e a doutora Moss saíram do quarto. Elas haviam assistido a tudo por meio de um conjunto de monitores escondidos. Annie! Harper correu até mim e me abraçou. Acabou, sussurrou, com a voz embargada pelas lágrimas. Finalmente acabou. Eu senti seu corpo tremer. E, enquanto me apoiava nela, a tensão que me mantinha firme havia meses finalmente se rompeu. Meus joelhos cederam, e eu desabei em seus braços. Os dias seguintes passaram como um borrão. A fachada cuidadosamente construída de Greg desmoronou no momento em que ele recebeu o laudo oficial de toxicologia. Ele confessou tudo. O veneno, a fraude do seguro, tudo. Também implicou sua amante, Laura, em todo o plano. Aparentemente, a ideia de usar raiz de alcaçuz para potencializar a toxicidade do veneno foi dela. Laura foi presa logo depois. Diante das evidências, ela desabou completamente, dizendo que tudo não passara de uma piada, que nunca pensou que ele realmente faria aquilo. Mas as mensagens que ela enviara a Greg, perguntando quando receberiam o dinheiro, contavam uma história bem diferente. 3 dias depois, o capitão Duncan me ligou. Eles haviam encontrado a dona da lanchonete. O nome dela era Marge Cooper, uma mulher simples de uma pequena cidade a algumas horas dali. Ela não tinha nenhum poder especial. Apenas um olfato um pouco mais aguçado do que o da maioria das pessoas. Ela contou que, quando era menina, alguém de sua vila quase morreu após ingerir acidentalmente raiz de acônito crua. E que jamais esquecera o cheiro estranho e específico que o veneno exalava. Um cheiro, segundo ela, de decadência e morte. Naquele dia, na lanchonete, ela sentiu esse cheiro em mim. No início, muito leve, mas ficando mais forte a cada dia. Ela sabia que eu estava morrendo. Queria me avisar, mas estava com medo. Ela viu Greg comprando ervas em uma loja especializada próxima, agindo de forma suspeita. Durante dias, lutou contra a própria consciência. No fim, ela venceu. Foi ela quem me alertou. Depois, apavorada com as consequências, fechou a lanchonete e voltou para sua cidade natal. Ela foi a chave de todo o caso. O primeiro dominó a cair. 6 meses depois, o julgamento começou. Eu não fui. Apenas li o veredito nas notícias. Greg foi condenado à prisão perpétua por tentativa de homicídio. Laura, por conspiração para cometer assassinato, recebeu uma pena de 15 anos. Ambos tiveram o fim que mereciam. Vendi o apartamento, aquele que guardava todos os meus pesadelos. Com o dinheiro, Harper e eu abrimos um pequeno café de bem-estar. Continuamos chamando o lugar de Ha-An Wellness. Era um espaço tranquilo e pacífico, sempre perfumado com ervas e flores. A luz do sol entrava pelas grandes janelas da frente. Era sempre quente, sempre claro. E sob os cuidados de Harper, meu corpo começou a se curar. Os efeitos persistentes do veneno desapareceram lentamente. Voltei a dormir. Meu coração se acalmou. A cor retornou às minhas bochechas. Era mais uma tarde comum,
Eu estava sentada no café, observando as pessoas passarem pela rua. Um cliente entrou. Com licença, disse ele. Vocês vendem hambúrgueres aqui? Parei por um instante e então sorri. Não vendemos hambúrgueres, respondi. Mas temos um chá floral muito bom e calmante. Levantei-me e servi uma xícara. O vapor perfumado subiu no ar. Olhei pela janela, para a luz brilhante e deslumbrante do sol. E eu soube. O cheiro, aquele que ficou impregnado em mim por tanto tempo, havia finalmente desaparecido por completo. Minha nova vida estava apenas começando. Fim. Que Deus te abençoe.